Aê, estamos ao vivo! Show de bola! Show de bola, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Water Chats. Já estamos ao vivo, vamos entrando, que esse programa é para você que gosta de remar, surfar, nadar, velejar, pescar, como eu sempre digo aqui. Se o seu negócio é água, vem que hoje tem, tá certo? E começando aqui o nosso programa, dando aquele boa noite para ele que me aguenta, ele que carrega o piano na escada em curva junto comigo, o nosso querido Dom Luciano Meneghello, o editor-in-chief do Aloha Spirit Club. Boa noite, Lulu. Boa noite, Bonfá. Boa noite, Moa. Boa noite, galera aí que está chegando para mais um Water Chats. Hoje vamos bater um papo com esse monstro aí do paddle brasileiro, vários títulos aí, tanto no VA como no Sup Race. E obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente aqui, Moa. Boa noite, né? Bonfá, boa noite, Luciano, boa noite toda a galera que está assistindo. E é uma honra ser convidada para participar do Water Chats. Irado, muito bom bater esse papo com vocês. Legal, toda a nossa honra. Vamos que vamos. Show de bola, amor. Eu que agradeço também super a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado esse super convite. E esse programa, amor, vou te explicar o seguinte, hein? Esse programa, ele é para quem foi contaminado pelo vírus do monopapo. Você conhece o vírus do monopapo, amor? Não conheço o vírus do papo. O vírus do monopapo é o seguinte, amor. O cara começa a remar, começa a surfar, começa a velejar, começa a fazer esses esportes assim, o cara só quer pensar em prancha, vela, surf, remo, canoa. E aí a gente vem aqui para piorar a situação da pessoa que foi contaminada pelo vírus do monopapo, só consegue falar disso, entendeu? E é isso aí. Tá. Vem que e deixa. Você tem. Opa, até eu me engasguei agora aqui. Até porque acabando minha bateria, que eu preciso resolver esse probleminha técnico, Lulu. É o seguinte, você que está nos seus afazeres, resolvendo seus pepinos domésticos, deixa a gente só no áudio e vai tocar a vida, que o papo hoje tá muito bom, tá certo? É isso aí. Eu vou, enquanto isso, deixar o Lulu Meneghello para dar o início aqui da nossa super entrevista. Ih, Bonfá. É isso aí, programa ao vivo é isso. Bonfá tá com um probleminha na bateria dele, mas a gente vai tocando aqui por enquanto. A galera que tá chegando aí, quero agradecer a todo mundo, vem chegando. Pedir para vocês que estão chegando agora para compartilharem essa live no perfil de vocês no Facebook, porque isso ajuda a gente quando vocês compartilham o link da live ao vivo. Isso daí faz o pessoal querer, estimula o algoritmo do Facebook a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa postagem. Então, você que está assistindo aqui, que está chegando agora, obrigado. Compartilha essa live aqui no seu perfil também, para a gente chamar mais pessoas para virem acompanhar esse Water Chats. O Bonfá, ele está arrumando um problema dele com a bateria, daqui a pouco ele vai estar de volta aqui. A gente vai ter essa pessoinha que dispensa apresentações, da Jéssica Moa. Ela é natural de Santos. A Moa tem 37 anos de idade. Ela trabalha como educadora infantil, uma creche, funcionária da prefeitura de Itanhaém, atleta de SUP, de canoa havaiana, tem títulos brasileiros no SUP Race e na canoa havaiana, nas categorias de elite. No SUP Race, elite feminino, 14 pés, e na canoa havaiana na V1, no ano de 2015. Ela é também surfa de pranchinha, de longboard, já fez corrida de aventura, curte uma bike, ela agora está se aventurando no skate também. A gente vai perguntar isso para ela e a Moa vai contar melhor para a gente essa historinha. Mãe, tem 2 filhos, esposa do Vinícius, mãe da Nalu. Então, é uma personagem que dispensa aí maiores apresentações, mas eu quero perguntar uma coisa para a gente abrir aqui esse Water Chats, Moa. Eu escuto falar muita gente reclamando que não tem tempo para treinar, que está difícil, né? Agora você, vamos lá, cuida de uma casa, é mãe de família,
trabalha com criança, não é fácil. A minha namorada, Jéssica, a Kelly, ela também é educadora infantil, ela às vezes chega aqui em casa destruída, sem energia nenhuma, porque trabalhar com criança não é mole. Então, recapitulando, você é dona de casa, trabalha com criança, está estudando educação física e treina em alto rendimento. Cara, como é que você consegue? Eu falo que eu sempre deixo alguma coisa meio de lado. Então, você tem que optar. Não dá realmente para fazer tudo, assim, perfeitamente, 100%, ser uma super mulher, que a gente realmente não é. Então, eu falo que você abre mão de algumas coisas. Então, há um tempo atrás, eu sempre gostei de resultados, eu gosto de competir. Então, no momento em que eu decidi ter resultados, eu falei, eu vou ter que optar pelos treinos. Então, para optar pelos treinos, o que eu vou abrir mão? O que eu posso abrir mão? Na verdade, o pessoal aqui em casa me ajuda, né? Então, assim, por exemplo, de manhã, não sou eu que chamo a minha filha para ir para a escola, não sou eu que arrumo ela, dou café, nada disso. Quem faz isso é o Vinícius, é função dele, né? Ele assumiu essa função de todo o trâmite para ela ir para a escola, é com ele. Então, eu saio de casa, eu nem vejo ele. Eu vou ver a Ana Lu quando eu vou buscar ela na escola. Né? Então, isso é o horário que me liberou para eu treinar, porque se eu tivesse que fazer isso, eu não treinaria. Então, foram uma das coisas. O outro fator é assim, você vai chegar na minha casa, ela está sempre bagunçada. Então, às vezes eu deixo para fazer um treino físico, eu deixo de varrer, passar pano, então eu deixo de fazer coisas às vezes em casa, que são coisas que eu falo assim, e elas parecem que elas procriam, né? Então, a roupa, ela nunca deixa de estar suja, ela sempre tem roupa suja, sempre tem louça, sempre tem comida para fazer. Então, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas para conseguir fazer um treino. Então, eu preciso preparar a minha marmita para o dia seguinte. Ah, eu quero fazer o treino e não dá tempo, sei lá, frito um ovo, pego o arroz que já está na geladeira, mais ou menos isso. Legal. Ô, Moa, dá uma conferidinha no seu microfone se ele tá bem encaixadinho. O teu áudio parece que tá dando uma falhinha. É que o outro deu uma parada na hora da transmissão, aí eu troquei. Deixa eu... Pessoal aí que tá acompanhando, se puder comentar se tá ouvindo direitinho. Se tá ok para vocês o áudio. Tá funcionando? Agora tá. Só que o fio do áudio ficou bem na frente da câmera ali, ó. Peraí. Isso. Melhorou? Melhorou. Bonfá, se quiser tocar daqui. Eu já tirei. Bonfá, tá aí? Tá ouvindo a gente? Ih, acho que o Bonfá tá com um probleminha aí de conexão. Você tá ouvindo a gente, Bonfá? Eu acho que não, galera. Bom, vamos lá, vamos ficar tocando aqui. O Bonfá ele vai tentando fazer a conexão dele. Eu vou indo entrevistando com a Moa. Você nasceu em Santos, né, Moa? Como é que foi a tua infância? Conta pra gente, como é que foi tua infância e juventude ali em Santos? Quando começou esse teu lado atleta a aflorar? Conta um pouquinho pra gente dessa fase. Eu nasci em Santos, né? Morei em Santos por uns 4 anos. A minha mãe já me colocou na natação com 1 ano de idade, então eu falo que ela que me viciou no esporte, né? Eu tenho uma família por parte de mãe que sempre incentivou a prática esportiva. A minha mãe sempre gostou. A minha mãe era aquelas ratas de academia. Aquela época da aeróbica. Olha, tem microfone de lapé. Fazendo aeróbica. Ela tá chique e o aí... E aí...
eu lembro assim, eu não lembro tão bem da minha parte, assim, do iniciozinho da minha infância, porque eu sempre fui meio nômade. Então, assim, eu Acontece. morei em Santos, né? Nasci em Santos, fui criada em Santos. Quando eu estava com 6 anos, a gente mudou para Aracaju, em Sergipe, no Nordeste. Que a família da minha mãe é de lá. Então, por umas questões familiares, eu fui para lá. Eu acho que foi até bom, porque como a família de lá é muito do esporte, eu tenho tia, professora de educação física. Pois não, eu tô aqui, tô te ouvindo, vamos lá. Lá, Posso seguir aqui? o lazer Alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? da família... O Fá tá falando aí. Já saiu de novo. Peraí, deixa eu... Delay aqui. Bonfá, tá ouvindo Vamos a lá, gente? eu tava falando aqui, a hora que cortou aqui o meu... Eu tive um probleminha aqui no fio aqui da energia, mas agora já tá resolvido, né? Tá aí, Bonfá? Tá com delay, né? Bom, vamos lá, Moa. Você estava então falando que você se mudou ali para o Sergipe, né? Que lugar do Sergipe você estava morando? Aracaju mesmo, a capital. E aí eu morei lá e eu passei a minha infância lá. Então, a minha família, o nosso lazer era jogar queimada, jogar futebol, vôlei na praia. Então, assim, eram todos os tipos de esportes. Eu estudei numa escola em que assim, a prática esportiva era prioridade. Então, acho que tudo isso ajudou. Então, eu comecei jogando futsal e, ao mesmo tempo, lutando taekwondo. Então, eu passei anos fazendo isso, dividindo os dois. Eu joguei futsal durante 10 anos e lutei taekwondo durante 10 anos também, né? Os dois, assim, em alto rendimento, viajando para competir. E, então, assim, meio que viciei, né? Não consegue abandonar o esporte. Você só sai Começou a atleta nessa fase, né? Isso. Então, assim, eu não tive mais oportunidades, por exemplo, o taekwondo chegou a virar olímpico, eu era, tipo, considerada a melhor do estado, mas, assim, você sabe que depende de patrocínio, tudo isso, aí você acaba meio que desistindo, debandando. Aí, com 18 anos, eu fiquei grávida do meu filho também, mas eu continuei treinando. Eu treinei taekwondo a minha gravidez inteira. E futsal eu ainda joguei uma competição grávida de 6 meses. E depois dei uma paradinha, aquela coisa, né, do dia a dia, família, estudos também, estudar, fazer curso técnico. Mas no meio de tudo isso, sempre praticando esporte, voltei para Santos. E aí voltei a morar em Santos, morei acho que uns 2 anos em Santos e fui para São Vicente, que é do lado, para quem não conhece, é como se fosse um bairro do lado do outro, sim, né? Então, vivi em São Vicente até 4 anos atrás, que eu mudei para Itanhaém. Você morou um tempinho no ABC também, não? Ou é o Vinícius que trabalha lá? Ah, sim, esqueci! Morei. A Nalu nasceu em São Paulo. Porque a gente fica buscando, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, né? Então, assim, o Vinícius, ele é funcionário da Prefeitura de São Bernardo, ele subia e descia, mas é meio estressante essas subidas e descidas. Sim, ele já passei por a ficar isso. Lá, e aí, você sabe, né? Não dá para manter um relacionamento à distância. Então, na época, eu trabalhava na Decathlon, da Praia Grande, né? Que, por sinal, eu trabalhava, não era no setor de água, eu trabalhava no setor de montanhismo, porque eu era vendedora técnica de escalada, de montanhismo, porque eu fui escaladora, eu fui instrutora de rapel, escalada, canyoning, enfim, outro esporte. E aí eu entrei na Decathlon, tal, saí da Decathlon, pedi as contas para ir para São Bernardo. E aí eu arranjei um emprego na Academia 90 Graus, que é uma academia de escalada indoor que tem em São Paulo.
Então, eu fiquei trabalhando na 90 graus, né, com escalada, e fiz cursos na área de vigilância, né, fiz curso de vigilante, fiz especialização em segurança pessoal, que é o guarda-costas, porque Eu ia te eu vi que perguntar isso. eu tinha um pouco do perfil. Já vou contar, então. E, Já na está verdade, dando é assim, spoiler. eu comecei por conta das artes marciais. Eu estava fazendo uma arte marcial, o Vinícius fazia uma arte marcial lá, que era desenvolvida para defesa pessoal e era envolvida com a área de segurança. Então, dava treinamento para os seguranças de São Paulo, da área de segurança pessoal. Eu acabei me envolvendo e eu participava, eu ganhava uma graninha nas avaliações físicas dos seguranças. Eu ajudava com a avaliação física, corria com eles, fazia toda aquela parte física de defesa pessoal e tudo mais. E aí o pessoal da área de vigilância falou que eu tinha um perfil para poder trabalhar como segurança pessoal. E aí eu vi uma chance de repente, eu ganhar uma graninha, que eu queria comprar minha casa, e era uma área que na época pagava muito bem. Enfim, me especializei. Comecei, como são poucas mulheres qualificadas nessa área, eu consegui uma boa colocação no mercado e trabalhei 3 anos seguidos como guarda-costas de famílias milionárias de São Paulo, né? Levantei uma graninha. Foi a única época da minha vida que eu pratiquei menos atividade física, porque realmente eu não tinha tempo para nada. Então, você vive a vida deles. Se o rico vai para a balada, você passa a noite na balada e não volta para sua casa. Então, eu vi que era uma época... Eu teria que me dedicar àquilo, mas eu queria levantar uma grana, mas depois sair, porque não dá para viver a vida inteira disso. Então, nem para uma academia eu conseguia ir. Foi a época mais, assim, triste. Ô, Moa, quer dizer então que se as confederações brasileiras de stand-up ou de canoa polinésia precisarem de um diretor técnico aí, diretor de segurança, já podemos mandar teu currículo? Pode. Trabalho só com as mãos, trabalho armada, pode mandar tudo. Vai vendo, não é brincadeira não. E como é que foi que o SUP entrou nessa história toda aí? Bom, o SUP, na verdade, o Vinícius, como ele trabalha na Prefeitura de São Bernardo, ele entrou com um projeto lá, eles têm umas oficinas com cursos, com aula de violão e esportes. Ele entrou com um projeto com stand-up e canoa. E aí aceitaram o projeto dele, ele começou a dar aula. E até aí, assim, eu surfava, e como eu estava morando em São Bernardo, quando eu ia visitar minha mãe, minha sogra, que eu surfava, né? Mas ele estava no SUP, ele teve essa primeira vivência no SUP, eu não tinha tido ainda essa vivência. E ele sempre falava, Moa, você tem que experimentar o SUP. E eu falava, que nada, eu gosto de surfar, quero ficar no SUP nada, SUP é coisa de velho. Olha que preconceito, né? Sim. E aí, ele, para me pilhar, que ele sabe que eu sou extremamente competidora, né? Então, quando eu tive a Nalu, eu engravidei da Nalu, já foi programado para eu poder abandonar a área de segurança e voltar a ter mais qualidade de vida. E aí, quando eu tive a Nalu, eu comprei um caiaque, porque cabia eu e ela no caiaque, e eu remava ela bebezinha. Eu remava com ela na represa Billings, e lá tinha a escola da Dani Paiva e do Denis, a suporte. Tinha a escola do pessoal do Almada, os Virados. E aí eu passava de caiaque e ia visitando todos eles. E via a galera andando de SUP. E aí o Vinícius falou, Moa, na boa, se você competir de SUP, você vai arrebentar. Pronto. Mexeu com o bichinho da competição em mim. Sim, pegou, despertou o monstrinho interior, né? Ô, Moa, pelo que eu tô vendo, isso é assim. Culpa do Vinícius, então, né? Graças a Deus, é culpa dele. Ele sempre me estimulou, vai. E que ano que foi isso, aproximadamente? Você se lembra? Quando você começou? 2013. Aí, na verdade, eu experimentei o SUP, assim, para o segundo semestre de 2013. Eu experimentei, na verdade, o primeiro SUP que eu subi foi do Mota, que é um shaper lá de São Vicente, que ele aluga stand-up ali na Praia dos Milionários, em São Vicente.
E eu, como eu sou conhecida dele, eu chegava lá e ele falava, pega essa prancha aí, tipo, sem pagar. E eu remei com a Nalu a primeira vez. Eu já remei com a Nalu. E aí Que eu fiquei mal legal. feliz que eu fiquei em pé na primeira vez e me Uhum. achei, né? E aí, depois disso, aí eu comecei, foi 2013, finalzinho. E aí, no fim de 2013, teve uma competição da Tribuna, em Santos, que era Eu uma lembro. competição de fan race, que era Uhum. isso para desenvolver o esporte. E só existia a categoria fan race, eram 3 quilômetros. Sim. E aí o Vinícius me pilhou para eu participar. Eu peguei uma prancha emprestada com o Naldo, que hoje em dia é se eu não me engano, é o presidente da Federação de Surf de Santos, De Santos, o sim. Naldo. E isso. E o Naldo, ele é um cara que ele corria aventura comigo. Eu competi muitas provas de aventura na equipe dele. É, Ele que me achou lá na a primeira vez Decathlon. que eu ouvi falar de você foi o Naldo. Falou, cara, essa menina aí rema, você vai É, ver. né? Falou, ó, presta atenção, foi o Naldo que falou. E aí eu comecei a ficar de olho em ti. Esse campeonato em São Vicente foi o primeiro que É, você participou? foi o primeiro. Foi a tribuna. Foram 2 etapas. Eu fiquei Uhum. em quarto na primeira, em terceiro na segunda. Na somatória deu um terceiro lugar geral. E aí, depois disso, eu falei, preciso competir, preciso de uma prancha. E aí, Sim. a segunda competição minha foi o Aloha Spirit Ilha Bela, de 2014. Hum. E aí, como é que você foi? Eu competi na Fan Race 6 quilômetros. Eu fiquei em segundo lugar, quem ficou em primeiro lugar foi a Dani Paiva. E eu lembro que eu peguei uma prancha emprestada para competir e eu não conseguia treinar porque eu não tinha prancha, então eu não tinha equilíbrio. E eu lembro que era assim, eu passava a Dani Paiva na força. E Uhum. aí eu caía. E a Dani Paiva ia embora no downwind. E eu caía. Uhum. Eu contei que eu caí 14 vezes nos 6 quilômetros. Caramba. No fim, eu não Sim. tive força para aguentar. E aí fiquei em segundo lugar. E em terceiro, eu lembro que foi a Tatá, que é uma menina de Santos, que remava, Sim. que ela tinha passado por um câncer. E aí ela Uhum. Sim. remava. Foi bem legal a experiência. É. E você ficou quanto tempo competindo nas categorias de fan race? Eu competi um Rei e Rainha do Mar, de fan race. Uhum. Mas foi meio uma mescla, porque foi assim, eu sou meio louca, né? Eu já quero ir logo para o mais difícil. Uhum. Então, quando eu vi as meninas de race lá em Ilha Bela, eu lembro que já estava disputando Mônica Passo, Gisele, Uhum. Lena, e eu vi as meninas de race e eu falei, gente, elas são as profissionais, eu preciso competir com essas meninas. E Uhum. aí eu conheci um cara que tinha ido para uma prova do Pantanal, a prova dos 30 quilômetros do Pantanal. Uhum. Então, só que essa prova era de race. E eu falei, não, eu preciso de uma race emprestada porque eu vou pro Pantanal. Tipo, eu não treinava 1 quilômetro, mas eu queria ir pro Pantanal remar 30. E Uhum. aí eu arranjei uma prancha emprestada com o Fernando de Santos, Fernando Gonçalves. Ele tinha um Sim. apoio lá do pessoal de Santos. Ele me emprestou a prancha. Eu remava com um remo que era a pá de plástico. E aí o cabo que era de alumínio, como ele era Uhum. pesado, o Vinícius, meu marido, tirou o cabo de alumínio e pôs um cabo de bambu. Ele Ah, tratou o cabo de bambu, colocou, e aí o aham. remo ficou mais leve. E aí eu Sim. peguei aquela prancha, eu tinha um mês para ir para o Pantanal, e aí eu falei, beleza, vamos embora, vou para o Pantanal, porque eu ganhei a passagem de das pessoas que eu fiz segurança, um dos ricos Uhum. que eu fiz segurança. Eles gostavam do meu trabalho, tudo, e como eu já tinha saído, eles gostariam que eu voltasse, mas eu não quis voltar. Aí eles me Uhum. deram a passagem para o Pantanal. Que legal. E aí fui lá competir de race, sem não estar acostumada com a race, sem treinar para 30 quilômetros, enfim. Então eu meio que mesclei, eu competi lá no profissional, eu me inscrevi no profissional. Nesse ano ele era brasileiro de maratona, mas ele não classificava para o overall, né? Uhum. E eu saí de lá, eu conheci a Marli Pires lá, e a Sim. Marli no mês seguinte tinha a prova do Rei e Rainha do Mar no Rio, que era a etapa do brasileiro de surf. Uhum. Então Uhum. a Marli falou: você tem que ir para o Rio, para o Rei e Rainha do Mar, que é tudo, é brasileiro, tal. Eu falei: não, mas não dá.
Ela falou, não, você não ganhou uma graninha? Porque eu ganhei uma graninha na primeira etapa lá que eu fui do Pantanal. Aham. Você ficou em que lugar Fica nessa na minha etapa? casa. Eu fiquei em quarto lugar. Caramba, hein? Mas e aí? Aí tinha a Babi Brasil, a Babi ganhou essa prova. Uhum. Eu fiz os 30 quilômetros assim, eu sentei para comer banana, eu tive cãibras, então assim, foi meio tenso, mas valeu muito a pena. E aí eu fui para o Rei e Rainha do Mar. No Rei e Rainha do Mar, eu competi a Fan Race, que eu acho que eram 6 quilômetros, e na sequência eu competi a Race Amador. Então foi a única prova que eu fiz de Race Amador, num circuito brasileiro, e acho que e nas outras provas também. E aí, depois disso, no outro ano, como eu sou folgada, eu falei, eu preciso de uma prancha, porque esse ano eu vou competir no profissional, em 2015. E Que aí, no legal. início do ano, o Armando da Fluid Energy, que você que é de Santos deve saber quem é, com certeza. É um shaper lendário, assim. Fez a minha... É uma perda sentida, porque ele é um cara das antigas, que fazia na mão a prancha e tinha um talento absurdo. Né? Ele é um cara que ele não surfava mais, ele não frequentava mais a praia, ele só fazia prancha. Ele não tinha internet, ele tinha um celular bem velho que não pegava internet, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele sabia os modelos de prancha atuais, ele era muito sinistro. E aí ele falou assim, eu vou fazer a sua race para você competir, porque eu quero você engolindo todas essas meninas. Ele falava assim, né, o Armando terrível. E aí ele fez a minha race, que é a race que o pessoal sempre pergunta para mim, que é a race fluorescente, que apareceu no vídeo aí do início. Ele fez para mim, para eu poder competir no profissional de folgada. E aí, desde então, eu comecei a competir no profissional, mas, assim, eu não fazia o circuito brasileiro inteiro. Tá. Olha só, a gente, deixa eu ver aqui. Tá de volta aí. Agora, Resolveu. 3.0, resolvido a conexão aqui. É igual o convidado importante, a gente chega atrasado na festa, mas a gente aproveita também, entendeu? Muito bom, muito bom. Estava acompanhando aqui pelo meu celular aqui também o papo de vocês, né? E isso que a gente achei muito legal, isso da tua atitude, né, amor? Você acabou, correu um primeiro ano de fã, e aí depois já meteu as caras na race mesmo, não quis nem saber de categoria intermediária nem nada, já foi direto pro pau, né? Eu falo que eu fui meio folgada, porque eu acho que a categoria de base ali, do amador, ele te traz muita experiência. Então, o que aconteceu comigo fazendo uma análise desses anos? Eu falo que coisas que eu vivenciaria no amador e que eu chegaria, de repente, no profissional escolar, eu tive que viver no profissional. Então, eu tomei na cabeça um ano no profissional, outro ano a cada prova, por exemplo, era uma prova que faltava equilíbrio, era uma prova que tinha onda. Então, experiências que eu viveria no amador para chegar no profissional melhor, eu tive que viver tudo no profissional. Então, eu falo que assim, quem tem a oportunidade quer vivenciar o amador, tudo eu acho que é essencial para você ganhar experiência. Para, de repente, assim, é que eu sou teimosa, mas às vezes você ir direto funcional te desestimula. Porque, de repente, você não tem os resultados que você espera, passa por situações que você não espera e aí acaba desestimulando. E, de repente, o amador ali, você vivencia, ganha bastante experiência e aí chega no profissional buscando resultados. De certa forma, você está ali parelha, né, com pessoas que têm o mesmo nível que você, né, isso também ajuda bastante, né, você conseguir andar também dentro dos pelotões, né, eu vejo muito isso, mas eu enxergo, eu tenho um respeito muito grande por essa categoria, mas eu acredito, eu posso estar errado, que ela é uma categoria transitória também, né, porque eu acho que ela é uma categoria para que você fique um tempo, para poder acumular experiências e depois partir para subir de nível, né, na prova principal, né. Às vezes você não acha que às vezes o nome Pro ou o nome Elite às vezes pode afugentar um pouquinho o pessoal a querer subir de faixa, querer subir de categoria? Eu acho que assusta, né? Uhum. Quando você fala do Pro,
Nossa, mas eu remo, eu comecei a remar agora. Ah, mas eu não consigo pegar onda. Ah, mas eu só remo no flat. Assista, eu acho que assista. Você tem essa coisa do profissional, elite, olha o nome elite. É uma coisa que te leva a falar, não, pô, quem sou eu, né? A pessoa da galera. Sem dúvida, né? Como eu vou entrar no elite se eu nem sei nada no Amazon, acaba assustando um pouco. É uma categoria que é importante para você pegar justamente esse aprendizado, né? Isso é muito legal. Até mostrando imagens aí também de uma prova, mostrou até imagens minhas aí da chegada da Moa, também numa das etapas aí do Vasser Cup, que é a Loa Pedal Challenge, não sei qual prova exatamente foi aquela que você mostrou ali, né? Que foi bem legal. Ah, que legal. Muito bom. E, Moa, eu queria até acho que talvez a tua primeira vitória marcante, o teu primeiro resultado mais marcante, assim, se não me engano, você obteve lá no Brasileiro de Sup, que teve em Ubatuba, lá no Sapê, em que você mandou muito na prova técnica, né? Conta como é que foi esse momento para você aí, essa foi, acho que foi o teu primeiro grande resultado, né? Foi a minha primeira vitória numa prova brasileira. Eu não ganhei a etapa, né? Porque a etapa era uma somatória da prova técnica com a prova longa. Então eu fiquei em segundo na prova longa, mas eu ganhei a prova técnica. E assim, para mim foi não só ganhar a primeira vez no título brasileiro, como ser a prova técnica. Porque é a prova que eu mais gosto de fazer. É a prova que mais me trouxe desafios. Então, assim, eu tomei desde 2015, eu tomava na cabeça lá em Ubatuba, né? Para quem não conhece do surf, quando a gente toma na cabeça, é que a gente fica na água tomando onda na cabeça, tomando pranchada na cabeça, tentando passar as ondas para continuar a competição. Sem dúvida. Eu já tinha tomado muito na cabeça nas etapas do brasileiro, eu coloquei porque é diferente, você faz o pranchinho, é completamente diferente de você surfar numa race, que não é uma prancha específica para isso. Até você se adaptar, você precisa treinar isso. Aí eu fui na cabeça que treinar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que são as ondas, então eu queria dominar a race nas ondas. E eu treinei para poder ganhar aquela prova. Então, assim, eu não queria saber qual era o resultado da longa distância. Eu não queria saber qual era o resultado geral. Eu queria ganhar a prova técnica. E eu treinei para isso. Então, assim, foi extremamente importante para mim naquele momento. Ô, pessoal, deixa eu só dar um toque aqui. Moa, vamos fazer uma experiência. Parece que o fio do seu microfone está dando mau contato, né? Vamos experimentar você fazer sem os fones de ouvido, desconectar e usar o áudio do seu aparelho aí. Vamos ver se dá certo. Você sem o fone. Desconecta ali. É que o fone, Nossa, ele tá agora... abaixando toda hora aqui para mim. Aí eu tenho que ficar mexendo. Melhorou? Melhorou, agora tá bom. Uma voz de ópera agora. Isso legal. Aí, vamos em frente. Bom, você estava falando ali da prova de Ubatuba, né? Foi sensacional mesmo essa vitória. Ela marca o início da dinastia Moa no Super Race brasileira, quando você vai lá e finca a tua bandeirinha, né? E mostra que você veio para não ser mais uma, para deixar a tua marca. Paralelo a isso, você começou a se interessar também pela canoagem polinésia, não foi? Como é que foi esse teu interesse aí pelo VAR? Conta um pouquinho pra gente essa fase aí, logo no início, né? Que você começou a remar de canoa e por quê? Moa, travou. Moa, travou aí. Saiu. Agora foi a vez da Moa. Os deuses da internet estão conspirando contra nós hoje... aqui, viu? Manda um abraço. Vai falando, eu vou tentar colocá-la de volta aqui. Talvez a internet dela que caiu.
Fechou. Bora lá. Pessoal, vamos entrando. A Moa deu uma queda aqui de conexão. Daqui a pouco ela vai estar aqui de volta Pronto, junto com a voltou. gente. Ó, já tá entrando aqui. Aê, Voltei. voltou. Tá ouvindo? Tá tudo bem aí, Moa? Tá ouvindo, ok? Tá chiando. Mas Chiando para mim. você consegue entender o que a gente fala? Bem pouco. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você sair daqui da sala de chat e eu vou te colocar de novo. Quero aproveitar esse momento. Eu quero mandar um abraço pro presidente da Anatel. Falar para ele que se um dia eu for presidente, eu vou implodir o prédio, que o senhor trabalha com o senhor dentro, viu? Vocês só fazem isso com a gente, cara. Graças a vocês, a gente tá com esse problema de conexão. Mas tudo bem, vamos nessa. Estou colocando ela de volta aqui. Bora. Bora lá. Vamos ver. Programa ao vivo. Esse aqui tá com fortes emoções. Vamos lá, vamos ver se estou tentando colocar de volta. É o programa da Moa, Você pra Moa, nada vem fácil nesta vida para a Moa, entendeu? Olha lá. Agora ela botou um fone novo aí. Vê se esse funciona bem. Não, o fone tá. Bom, você tá ouvindo aí, legal? Você tá ouvindo a gente legal, Moa? Vê se estão. Tô ouvindo. Vamos lá, show de bola. Então vamos seguir aqui e vamos tocar o nosso barqueto aqui. O Lulu vamos recapitular aqui. O Lulu fez uma pergunta para você, Tá dando Moa. para ouvir nesse? Perfeito. Manda bala. Recapitular só a pergunta do Lulu, em que ele falou sobre como é que foi tua entrada. A pergunta era sobre como é que foi tua entrada dentro da canoa, né? Dentro da V1, né? Que foi a primeira, acho que pelo menos que a gente tem conhecimento aqui, que foi a primeira embarcação do VA que a gente viu você remando aí. Ela remou de V6 também, né? Mas eu não sei o que você começou primeiro, se foi com a Mana Brasil ali de OC6 ou se foi na V1. Mas eu sei que foi mais ou menos nessa época aí, né? Quando você começou a despontar no brasileiro de super, não foi? Em 2015, ao mesmo tempo que eu experimentei o SUP, eu tinha comprado uma V1, porque como o Vinícius dava aula de canoa e SUP, ele estava dando treinamento para atletas na V1. Uhum. Então, ele tinha um aluno que tinha comprado uma V1, e aí depois o aluno não queria mais, e ele fez um precinho de banana parcelado em 20 vezes, e aí eu comprei a V1, porque eu sempre quis ter uma canoa havaiana, então eu falei, eu não sei remar nela, mas eu vou comprar. E aí eu comprei, então ali junto com o SUP, que eu experimentei o SUP, eu tava com uma V1 na minha casa. Só que assim, eu não tinha tanta prática, eu não tinha ninguém, eu não fazia aula nem nada, e aí foi quando eu, ao mesmo tempo que eu estava começando a competir de SUP, em 2015 no profissional, eu recebi um convite para uma equipe de V6, que eu falo que foi a primeira Vênus. Foi uma equipe montada pela Mônica Pasco. Uhum. Isso, a Mônica Pasco, ela queria montar uma equipe com as mulheres do SUP, mulheres que ela achava forte, e ela tinha competido comigo lá na tribuna, na primeira provinha, e ela achou que eu tinha potencial, e aí ela conversou, e a Mônica Pasco, a Milena, da Água Marinha, a Gisele, né, então vocês conhecem, sim. E a Monique, mulher de João Renato. Tá arrebentando no longboard hoje, né? Que legal. Ela tá vendo aqui, tá acompanhando a gente. Isso. Beijo, tá arrebentando. Tá aí, né? Agora ela focou e destruindo pelo fora de longboard. Então, assim, eu recebi esse convite para essa equipe e, assim, eu ficava meio com medo de pegar a V1 porque eu ainda precisava dominar ela e teria que ser no mar. Então, eu ficava meio com receio. Aí foi quando, para quem conhece a Mônica Pasco, sabe que ela é extremamente focada, ela cobra treino, e aí eu fui chamada para essa equipe de V6, mas a gente não conseguia treinar a semana inteira na V6. E a Mônica cobrava os treinos individuais. E aí ela falou, mas você tem uma
a gente treina de OC1. Você mora em São Vicente? Eu falei, moro. A gente sai juntas todas de OC1. Elas saíam cada uma numa OC1. Já seu E eu falei, pega não, pra eu tenho uma capar V1. violenta, né? Aí ela, então vai de V1. Eu falei, eu não domino muito bem ela, mas eu vou. Aí eu fiz um treinão com elas, assim, que a gente sai São Vicente, lá para Santos, a Ponta Grossa. Saímos para lá, direto de São Vicente, e eu fui de V1. E aí eu fui de V1, e depois eu falei, nossa, por que eu não saí de V1 antes? Eu consegui dominar ela. Fiquei um pouco atrás delas de OC1, mas consegui dominar. E aí começaram os treinos por causa da V6, isso 2015. Já tinha tido a primeira etapa de canoa individual do brasileiro, no início do ano. Que eu acho que foi, eu não lembro bem, lá para o litoral norte. E aí a segunda etapa seria em Bertioga. E aí a Mônica falou o quê? Eu acho que nós da equipe temos que ir competir o individual de canoas, que já é um estilo para a gente treinar. A Mônica já tinha ido na primeira etapa de OC1 e tinha disputado no pau a pau com a Andressa Saboia, que era a top no momento da OC1. E aí, como eu gosto de competição, deu uma estimulada. Eu falei, então eu vou de V1. Então eu treinei 15 dias de V1, fui para a primeira etapa de brasileiro, né, de canoas lá, individuais lá em Bertioga. Fiquei em segundo lugar, perdi para a Lisa Lelor, minha amigona, né? E aí depois eu competi o restante do brasileiro e nesse ano eu fui... a Lisa demais. E aí depois tivemos uma etapa em Vitória, e aí eu treinei forte, eu venci essa etapa de Vitória, que para mim foi maravilhoso, porque tava a Lisa, que é uma puta leme, assim, e tava a Carol Covas, que é, assim, top da V1 também, e eu venci a etapa de Vitória, uma etapa de 18 quilômetros, com muito vento, remando de um lado só. Passei por cima das pedras, assim, que nem uma louca, aproveitei uma onda que foi para cima das pedras e eu passei de V1 por cima, fiz a curva na ponte, muito bom. A curva era para o lado oposto da ama, e aí na curva de V1 você põe o pé para fora, né? E aí a preocupação, que era o lado oposto da ama, todo mundo, não dá para pôr o pé para fora, nem nada que a canoa vai virar. Eu falei, não quero nem saber, que se F, sabe? Eu vou pôr o pé para fora e vou virar. E aí eu ultrapassei a Lisa na curva com o pé para fora. E foi não uma prova histórica. Para variar, eu cheguei e chorei. Aquele estilo, não escapota, mas não breca, né? Vai com o pé para cima mesmo, vai em cima da pedra. Beleza. E o pior, mas o que aconteceu? Aí a Lisa veio doida atrás de mim. Só que aí eu passei no meio da onda que subia assim, e ela virou. E eu fui embora, disparada. Caraca, então, assim, essa prova marcou também, que foi uma prova em que o pessoal, a maioria nessa época, hoje em dia a canoa teve um crescimento muito grande, a gente tem muitos praticantes em vários estados, mas antigamente era mais a galera de Santos. Sim. Praticamente o circuito brasileiro era composto de atletas de Santos. Então, para Vitória, carreta de atrás, de levar canoas em cima da hora. E aí eu assumi a bronca, eu e o Vinícius, de alugar uma carreta e levar todas as canoas de Santos para Vitória. Caraca, que E aí a gente alugou uma carreta do Fábio Paiva, levamos na época eu tinha uma picape, né? Uma Ranger antiguinha lá, que aguentava levar, e aí a gente levou a carreta com 18 canoas individuais e duplas, e a gente teve numa estrada lá no quinto do sei lá o quê, quebrou o eixo da carreta de noite, no meio da... Eu e Vinícius dormimos no meio da estrada. A maior preocupação é que essas canoas não iam chegar tempo da competição. E aí a gente teria lá a definição dos campeões do ano. E ninguém ia ter canoa, porque a canoa do Cauê Serra, que foi o campeão da V1, não ia chegar. A canoa do Felipe Neumann não ia chegar. A canoa de ninguém top ia chegar. E aí foi todo um trâmite, dormimos achamos um ponto depois de manhã,
dormimos no carro, tivemos que deixar a carreta com as canoas no posto para Marentá. Achamos uma cidadezinha próxima que fez a peça para o eixo, e aí tivemos que trocar pneu, tudo, porque o eixo quebrou e rasgou o pneu. Enfim, essa viagem, se eu não me engano, ela durou 37 horas. Caraca. Chegamos lá mortos de cansado, todo mundo preocupado com a gente, com as canoas, e aí eu ainda competi e consegui ganhar a prova, então, e ganhei o Campeonato Brasileiro, aí ganhei o Campeonato Brasileiro em Niterói, que foi a outra etapa. A gente saiu de Vitória, aí eu fui para Niterói para a última etapa e ganhei de novo em Niterói, aí fui campeã brasileira de V1 e me classifiquei Sul-Americano 2015, que foi em Santos também. Esse é o outro lado da carreira do atleta brasileiro que muita gente desconhece, né? A competição, às vezes a competição em si, aquela uma horinha ali que você está competindo, às vezes é a parte mais fácil de tudo, né? É muito foda, eu falo cara. que quando às vezes a gente chega e chora, que nem eu sou chorona, eu sou ogra, mas eu sou super chorona, assim, sensível. Então, assim, quando eu chego que eu choro, na verdade, não é só o resultado, só o que a prova. Existe todo um contexto por trás disso. Desde o treinamento, desde tudo que você abdica, desde tudo que você, né, põe a sua energia e todos esses acontecimentos que são inúmeros, como prancha que não embarca, prancha que quebra, em cima da hora, tanta coisa que acontece. Então, cada resultado teu, por isso fala assim, eu termino todas as extremamente feliz, independente do resultado, porque eu acho que ali já foi mais uma conquista de tudo que a gente passa. Você sabe que isso que você falou agora vai de encontro a um documentário que eu acabei de assistir na Netflix, que eu recomendo todo atleta assista, que é a história do Michael Jordan. Eu não lembro agora o Netflix, mas você digita ali Michael Jordan, você vai assistir. E tem uma parte que eles estão falando sobre a personalidade do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, né, indiscutivelmente. Ele era tido como um cara extremamente frio, calculista ali, não se emocionava. E até o Chicago Bulls conseguir ganhar o primeiro título, foram 6 ou 7 anos, se eu não me engano, com o Michael Jordan. E quando o Michael Jordan ganhou, que ele botou a mão na taça, aí ele desaba no choro. Olha que legal. E aí ele fala assim, finalmente eu consegui extravasar a minha emoção, porque eu não podia deixar a emoção tomar conta do meu foco no treinamento. Então, assim, é uma característica que eu vejo em atleta de alto rendimento, que é o teu caso. Tem essa característica, esse controle, né, cara, tá caindo o mundo, mas você tá ali, ó, focado. Você não vai extravasar, você não vai deixar aquela emoção tomar conta, e até você conseguir o teu objetivo. Conseguiu o objetivo, aí você destrava e solta a emoção. Aí foi legal que você falou isso, que eu lembrei agora, né? Só para fazer essa observação que eu achei que vale a pena fazer. Legal. Eu quero fazer uma outra observação também, só para dizer, a Lisa que está nos assistindo aqui, ó. Você então, só para concluir, você ganhou o título em Niterói, na casa da Lisa, em cima da Lisa, é isso que eu tô entendendo? Ela deve ter um voodoo na sua casa, lá, um bonequinho voodoo da Moa na casa dela. Não, mas eu vou piorar. Sério? Manda. Vou piorar vocês. Manda. Pode piorar. Eu fiquei hospedada na casa da Lisa. Cara, eu me hospedei na casa da Lisa. Ela me convidou com o maior coração do mundo que ela tem. Ela hospedou eu, meu marido, minha filha. Ela fez um macarrão sensacional, sabe? 2 tipos de molho diferente. E aí era um misto de sensações no fim da prova, porque assim, eu ganhei, eu cheguei e eu estava comemorando quando, assim, um campeonato brasileiro, quando a Lisa chegou. E eu queria abraçar ela como amiga. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha ganhado dela. Aí eu falei, agora a gente vai voltar para casa juntas. Meu, é um misto de sensações.
E aí, quando ela chegou, eu falei, não dá para pensar muito. Eu fui lá e abracei ela, sabe? E você fala, meu, não tem nem o que fazer, assim. A Lisa sempre foi sensacional para mim. A gente está longe, não tem muito contato agora, mais via internet, mas a Lisa é uma mina sensacional. Beijo, Lisa, que sempre acompanha a gente aqui também, tá sempre presente aqui nas nossas transmissões. E até uma curiosidade, até a Lisa é esposa, além de ser uma grande remadora, professora de educação física, também tem toda uma história com ciclismo indoor e tudo mais. Já foi para o Tahiti, representou o Brasil, um monte de coisa. A Lisa também é esposa de um dos maiores fisiologistas esportivos do Brasil, que é o nosso querido Altamiro Bottino aí também. Um grande abraço, Altamiro, um cara que eu também tenho um prazer de chamar de amigo aí. E em breve estarão aqui, hein? Em breve estarão aqui nesse programinha de Meu Deus aqui também pra gente bater um papo e vamos relembrar essa história aí também, do Voodoo da Amor. É isso aí. Vamos relembrar essa história aí. Mo, aproveitando, muito boa essa. Essa foi sensacional. Cereja do bolo de hoje. Mo, eu vou encher o saco dela até dizer chega com isso. Mo, é o seguinte. Aproveitando que a gente está falando de VAA, de AC6 e tudo mais, bom, você já teve participação na equipe Mana Brasil, você já teve participação também na equipe Odoiá, né, que é uma equipe que, aliás, evoluiu muito aí nos últimos 2 anos, aí com essa reformulação que a equipe teve também com a junção com as meninas de Bertioga, mas eu fiquei muito curioso, né, quando eu fiquei sabendo dos que vocês estavam articulando, que foi a formação da equipe Las Ogras, né, que foi uma equipe que, a princípio, que eu me recordo, participou apenas de uma prova, que foi a etapa do Campeonato Brasileiro do ano passado, lá em São Sebastião, eu estava na locução, inclusive, e que foi uma junção de talentos importantes ali, né, talentos individuais, né, como você, como a Raquel Daúde, né, que tem também uma história legal aí no stand-up paddle. Deixa eu ver quem mais estava aqui. A Marcela Carrotino, que inclusive já competiu o Molokai Oahu também de stand-up, que é a nossa professora de yoga lá da Aloha Spirit também. A Marília Vasques, lá de Santos, né? A Aline Abad, né, sua comadre, né, que estava com você, rema muito, gosta de provas duras, e a Cassinha Freitas, né, e formaram essa equipe Las Ogras. Olha ela, formaram essa super equipe. Eu tava botando muita fé ali também pelo talento individual de vocês. Vocês chegaram a fazer alguns treinos juntas antes da prova, né? Alguns poucos treinos, se não me engano, sobre a tutela do nosso querido Luiz Carlos Guida, o animal. Queria que você contasse um pouco de como é que foi essa experiência e quais são os planos aí para a equipe Las Ogras, se teremos Las Ogras nas próximas provas aí. A equipe Las Ogras é uma incógnita, né? Que gosta do mistério. Na verdade, a equipe... Eu vou te falar que, assim, tive essa experiência da primeira equipe, lá, que a mãe me convidou. Você sabe que a equipe de vocês não é uma coisa fácil. São várias pessoas para lidar, e é treinamento, e é um que está mais focado no individual, um que está focado na equipe, quer que você treine com a equipe, nem sempre você consegue conta de tudo. Uhum. Então, assim, eu não tive uma experiência tão boa com a equipe, porque a gente, no fim, a gente estava super bem no brasileiro, no fim, a equipe acabou se desfazendo, na véspera do Sul-Americano, a equipe se desfez, né, que eu ia competir até o Sul-Americano de 2015, de V1 e de V6, e aí a equipe se desfez, tal, e eu não competi de V6, por uma opção minha, e não concordava com algumas coisas, e aí eu preferi tirar o meu, né, carrinho de lá. E aí eu pensei o quê? Eu quero 2016 um ano para mim, para eu conquistar coisas para mim, tanto no SUP, porque como eu fiquei no V1, eu me empolguei no V1 por dados, não tinha muito na SUP, eu fazia a meio. E aí, quando eu chegava nas provas de SUP, eu não tinha equilíbrio e eu não tinha força para o SUP, porque o SUP é extremamente forte. Então, assim, eu queria a V1, porque a V1 me dava um domínio que eu amo, sensacional, aquela coisa do leme, de conduzir a canoa no mar. E aí, eu precisava desse domínio da V1, que só a prática, né? Eu remava sozinha, eu não tinha ninguém me treinando, e eu precisava treinar V1. E acabei deixando de... Então, em 2016, eu iniciei o ano que eu ia, assim, super canoa individual, mas segundo, porque eu já tinha conquistado um título.
Então, eu queria melhorar um pouco no SUP, porque eu vi que no SUP eu estava muito atrás, porque a prova que eu tinha feito, eu cheguei em 8º. Então, enfim, aí eu falei que eu não queria mais equipes. Algumas equipes entraram em contato comigo todos os anos, né, para poder completar equipes, e eu deixei bem claro que eu falei, olha, meu foco agora é no individual, e eu abri mão realmente de competir de OC6. Não que eu não goste. Toda vez que eu sento a minha bunda numa OC6, eu lembro quanto eu amo remar canoa. E amo mesmo, assim. Eu não sei te dizer o que eu gosto mais, né? Então, assim, a V1 é minha querida, eu tenho uma hoje. O SUP eu adoro e a V6 também. Então, eu tinha deixado de lado, falei que eu não ia competir mais em nenhuma equipe. E aí, eu sempre respondia a mesma coisa. Eu tô aqui para tampar buraco. Então, se vocês precisarem tampar buraco em uma prova que não atrapalhe o meu individual, sem problemas, para qualquer equipe. E aí eu tive vários convites de Odoiá, Mana Brasil, tal. Quando as provas caem perto de uma prova de SUP, eu não vou. Se não me atrapalhar, eu vou. E aí, no meio disso tudo, a Aline Abad, minha comadre, doida para montar uma equipe de canoa, né? Doida para remar a OC6. Eu já tinha tido essa vivência na OC6, ela tinha começado a remar, mas não tinha tido essa vivência toda na competição e tal. E aí ela me ligou e falou assim, cara, vamos montar uma equipe com umas minas fortes aí do SUP? Falei, ai, Aline, não me deixa fora de OC6, pelo amor de Deus. Eu tô focada no SUP, me deixa em paz. Ela, amor, sabe o que é? Vai ter uma prova em São Sebastião. E é aqui em casa, cara, eu moro em São Sebastião. A gente tem que correr essa prova. Eu falei, Aline, eu não posso gastar dinheiro. Porque, assim, cada prova que a gente vai é uma viagem, é uma inscrição, são vários gastos. E se eu, assim, eu tô focada no SUP e eu for para uma prova de canoa, eu vou gastar muito mais. Não estão nos meus planos. E eu falei, Aline, não dá. Ela falou, olha, a prova é casa. Ficar aqui em casa, não gastar com nada. Falei, putz, meu, depois da sinuca. Enfim, comecei a ajudar ela. Ah, vamos ver quem vai chamar. E ela deu as ideias que ela tinha. Perguntava se eu achava legal. Demorou, vai. Montou Las Ogras com a intenção de competir apenas a prova de São Sebastião. Foi a intenção da equipe. Realmente a gente não tem intenção de continuar. E aí a gente fez toda uma brincadeira, aquela coisa de um suspense, quem são as integrantes da equipe. Por quê? Porque pra gente aquilo estava sendo realmente uma diversão. A gente não ia ter tempo de treinar juntas, ter uma vivência realmente que a canoa exige. Então vamos nos divertir. E aí, Fábio Mota se empolgou, né? Ele fazia fotos da gente, se empolgou também. E era super divertido. A gente fez 2 treinos. Aí o Animal, ele é treinador da Aline. A Aline perguntou se a gente concordava em chamar o Animal para assessoria pra gente. Claro, todo mundo topou. O Animal top, o SUP tudo. E monstro. A gente chamou ele, então a gente se uniu uma vez só para definir bancos, porque a gente não tinha nem ideia de como ia fazer. Então a gente se reuniu, Cássia não estava. A princípio a gente tinha uma menina de São Sebastião, que sentou com a gente na canoa. A gente fez um treino para poder definir bancos. Definimos algumas coisas ali de comando, tá? Uma coisa básica, mas a vivência realmente não ia acontecer. E aí depois a gente marcou um segundo treino próximo da prova para fazer o percurso da prova. E aí fizemos o percurso da prova. A Cássia de Brasília ainda não participou também. E nem a menina lá, porque a menina poderia, por causa de um problema pessoal, a menina de São Sebastião. E a gente foi com uma menos. Quem remou com a gente na canoa foi o Pneuma, que remou com a gente para completar o banco. E aí treinou 2 vezes. E foi a prova. Em cima da prova, a gente ainda faltou uma pessoa. E a gente tinha que chamar alguém que já remasse canoa para bater com a gente na prova. Né? Difícil. E aí eu lembrei da Cássia, porque quando eu fui para o Aloha Spirit de Brasília, eu sempre fui com a Larissa, da Larissa e tal. Você teve um problema com um carro, e quem foi me buscar no aeroporto foi a Cássia, a gente bateu papo e tal, e me surgiu a Cássia. Eu falei, a Cássia não tem equipe open. E aí a gente chamou a Cássia, ela super topou e competiu com a gente. E aí, mesmo, eu falo que é uma canoa que tem muita energia de todas as integrantes, muita habilidade, muita técnica, muita força.
falta só vivência de equipe. Então, assim, Sem a gente dúvida. conseguiu um quarto lugar atrás de equipes super, as melhores do Brasil. Eu acho que foi excepcional para o que a gente tinha treinado e tudo mais. Acho que se Las Ogras se dedicasse a um treinamento em equipe, daria um caldo muito bom. Sim. Também Mas acho. não é uma equipe que, assim, a gente fale que vai correr um circuito brasileiro e tal. Quem sabe, tem uma prova em São Sebastião, a gente vai. Vai ter uma prova em Santos, a gente vai. Vamos ver o que vai dar. O que eu achei legal, né? Porque, de certa forma, vocês não tinham aquela pressão das equipes como a Mana, como o Dayá, como as meninas da Vênus, que tem um projeto efetivamente consolidado de treinar junto, né? E isso, obviamente, que traz toda uma pressão. O fato de vocês chegarem ali com, enfim, com o objetivo de se divertir, né? E menos compromisso, às vezes até melhora a performance também, né, Moa? Eu falo com certeza. É óbvio que, assim, você colocar numa canoa pessoas que vivem competição no seu dia a dia, a gente não entra para brincar. Né? Eu não vou falar que a gente sentou na canoa com o intuito de brincar. Não foi para passear, né? A gente tinha consciência de que poder... Isso. A gente tinha consciência de que não poderia estar entre os primeiros, mas a gente sempre acreditou. A gente falou, a gente sabe que precisa de ciência. O Animal deixou isso bem claro pra gente. Olha, vocês estão remando bem, vocês estão batendo bem, mas canoa é vivência. Então, ele deu pé no chão pra gente. Então, a gente também ficou todas de pé no chão, sabendo que, de repente, a gente podia nem chegar em quarto, chegar mais atrás. Então, a gente pôs na cabeça que o importante era a gente terminar aquilo unidas, né? Porque eu já passei por equipe que você terminou a prova, você teve um resultado bom e, no final, todo mundo brigou. Então, que é o meu problema de equipe, eu acho que é essa coisa. E aí, a gente terminou, e quando a gente terminou, a gente estava até disputando um terceiro lugar, no final a gente acabou ficando um pouco atrás em quarto, e quando terminou, a vibe era a mesma do início. Era a mesma que a gente se encontrou, a vibe hoje é a mesma, e eu acho que o que tinha que ficar, que foi isso, a nossa energia, a parceria ficou. Sabe, e eu lembro do Animal falando depois da prova, ele viu a gente, ele tava com cagaço da gente tretar, sair na porrada, e aí ele ficava tenso. E quando ele viu que a gente tava se amando, e todo mundo feliz com o resultado, aí ele deu aquela respirada, e ele falou assim, cara, ainda bem que vocês saíram felizes. Muito bom. Ô Moa, deixa eu te perguntar uma coisa, saindo um pouquinho da canoa e voltando pro SUP, você... Vamos remar de pé de novo. Vamos remar um pouquinho de pé agora. Você, ano passado, participou aí dessa retomada do circuito paulista de SUP Race, né? Foi campeã paulista, o Bonfá também faz parte desse movimento aí. E São Paulo, que é um estado tão importante, né, economicamente para o SUP. Como que você viu essa retomada do circuito paulista? O que você achou, né? Eu não me aguento, viu? Etapas, Eu não me aí, aguento. Apesar do Bonfá estar envolvido, pode meter a boca aí se você quiser criticar também, mas queria saber uma opinião sincera aí, o que você achou? Não me aguento, não me aguento. Olha, Pode não é porque ir, o Bonfá tá aí não, hein? Mas a gente tá tudo junto, misturado. Eu achei sensacional, cara. Eu acho que tava faltando isso aqui. Tava faltando, sabe, tomar iniciativa, porque tem tanto praticante de stand-up, tanto. Cara, você pega não só o profissional, você pega principalmente a categoria amadora. Você tem muito praticante de stand-up do amador, fan race, race, kids. Um monte de kids aqui. Gente, precisava disso, a gente não tinha competição em São Paulo, sabe? Competição daqui mesmo, local, eu acho que precisava isso. Foi bom não só para o SUP competitivo, acho que foi bom para as bases também, que foram as bases que se uniram, né? E eles mesmos organizaram, cada base foi organizando ali uma etapa. Foram etapas que eu acho que como eu acho que eu fui em uma etapa, né? Acho que foi a dos Vikings, que no dia eu não pude ir, mas eu já tinha participado de uma prova lá, eu sei como é a estrutura do local e tudo mais, e eu acho assim, foram locais muito bem escolhidos, a organização foi impecável,
sabe? Eles conseguiram estudar ali todas as falhas dos eventos, trabalhar em cima, uma valorização muito grande assim, do atleta, né? Principalmente o atleta do amador, que precisa ter essa valorização, né? Para eles continuarem ativados. Eu realmente acho que era o que faltava para o SUP de São Paulo e que eles continuem, que eu acho que só tem a progredir. É importante o apoio do atleta também, né? E você foi uma das atletas de ponta que abraçaram a ideia. Eu uso esse gancho para te perguntar, porque eu vejo que você tem uma posição um pouco crítica em relação ao circuito brasileiro, e eu não vou tirar a tua razão, né? Realmente está devagar, apesar dos esforços ali. Mas será que esse não seria um caminho também aí para a gente botar o brasileiro para bombar forte de novo? Ou seja, a galera se deixar de ficar só tacando pedra e se unir mais, fazer mais parte do processo de construção das etapas, olhar o que foi feito em São Paulo, né? Será que de repente não seria esse o caminho também? Na verdade, a gente conversou bastante, vários atletas, sobre isso, exatamente sobre isso que você perguntou, e a gente assistiu aí o que aconteceu com o Circuito Paulista, tudo isso, e a gente, na verdade, a intenção desse ano dos atletas que chegaram a conversar a respeito do assunto, atletas do circuito brasileiro, a intenção realmente é ajudar o circuito a evoluir, a continuar evoluindo. Então, que a gente viu que deu uma estagnada ali em algumas situações, e a gente sabe que não é fácil você, de repente, fazer um circuito brasileiro, você trabalhar com uma confederação. Eu vejo, assim, o Ivan é um cara que se dedicou muitos anos para isso. Eu acredito que o Ivan também, ele precisa de um descanso, até porque é estressante, né? Porque é uma coisa que não é o ganha-pão dele. Ele não vive disso. Então, ele faz pelo esporte. E aí tem o Zé, como vice-presidente da Confederação Brasileira, assumiu bastante coisa já a partir desse ano. Eu acho que foi primordial, assim, para o circuito acontecer, né? O contato ali de atleta, confederação, está sendo muito pelos... E a maioria dos atletas agora, a gente realmente aqui nos bastidores, né? A gente está unido para ajudar a Confederação Brasileira a manter um circuito brasileiro forte. Então, a gente tem reuniões, a gente está com reuniões não só nacional, a gente está envolvido com a categoria amadora, kids, a gente está juntando todo mundo, e a gente não quer ninguém que esteja disposto a dar pedrada, ou que esteja disposto a ficar fazendo comentário em Facebook desnecessário, criticando. A gente não quer isso. A gente quer gente para somar. Então, é sempre que a gente fala, você quer somar para o SUP, você tem uma ideia, cara, entre em contato com a gente. Chama qualquer atleta, chama eu, chama a Aline Abad, lá a Lena, chama o Américo Pinheiro. A gente está para somar, e a gente está unido nisso. Nos bastidores, a gente já está unido nisso, com a confederação, e aí, se as pessoas quiserem somar, a gente vai receber, assim, de coração aberto, para a gente fazer o circuito acontecer sempre da melhor maneira, e para os atletas, né, e para o SUP continuar crescendo cada vez mais. Então, assim, quer somar? Está com a gente. Quer criticar? Fique em casa criticando. Isso aí. Muito bom. Será que eu posso dar uma aspas aqui, Lulu? Bora. Já que a gente está falando do circuito paulista aqui, achei legal a gente falar um pouquinho a respeito, né? A ideia foi realmente a gente resgatar, assim, primeiro, assim, eu tenho muito orgulho disso aqui, né? Eu tenho muito orgulho do estado que eu venho, tenho muito orgulho de ser paulista, porque é pela importância que o nosso estado tem para o Brasil, né? São Paulo é um motor importante, econômico, em uma série de questões aqui para o Brasil. E a gente nunca teve muito orgulho, né? É curioso isso do paulista, porque o paulista nunca teve muito orgulho de ser paulista, né? A gente vê que o paulista é muito autocrítico, né? A gente é muito crítico com relação a nós mesmos, com relação às cidades onde moramos, principalmente eu sou paulistano, né? A gente que mora em São Paulo, a gente é muito crítico da cidade onde a gente mora. Mas acho que a gente tem que ter muito orgulho disso aqui. E a ideia foi para a gente resgatar um pouco dessa cena, que sempre foi muito importante dentro da cena nacional do stand-up, e a gente não tinha um circuito, não tinha nada um pouco mais organizado com relação a um estado que foi muito importante, né, em todos os sentidos para o surgimento do SUP. Foi aqui onde chegaram as primeiras pranchas, foi aqui onde a gente formou campeões brasileiros, nomes que se destacaram, inclusive, internacionalmente. Tem muita história dentro do esporte. Isso aqui a gente não tinha um circuito regional. A gente tem uma intenção futura
ainda em formalizar o nosso... Vocês vão ver onde eu vou chegar. A gente tem uma intenção muito grande de formalizar a nossa entidade, porque até então ela é uma organização espontânea de pessoas, a gente não tem, não está fundamentado, formalizado como uma associação, como uma federação, é um dos grandes objetivos. Você sabe uma das coisas que nos segura muito para fazer isso? O baixíssimo engajamento dos atletas, que é uma coisa que no VAA a gente vê o contrário. A gente vê um engajamento muito maior dos atletas, dos clubes, né, das bases, em querer melhorar, em querer participar das entidades, principalmente da Confederação Brasileira de VAR, que é um grande exemplo disso, né? É um exemplo total de engajamento dos clubes. A Federação de VAR do Rio de Janeiro também está super de parabéns, porque tem um engajamento muito forte dos clubes para que ela aconteça, mas o SUP é um pouco diferente. O SUP ele tem uma outra dinâmica, o remador de SUP é muito pouco engajado em tentar participar desse tipo de entidade. Então a gente convoca todos os remadores, assim como vocês estão fazendo, eu achei muito bacana essa atitude que você contou, Mo, de vocês se juntarem realmente para fazer a coisa melhorar, porque é isso que a gente está precisando. Né? A gente pensar, repensar no modelo de um circuito brasileiro, porque talvez esse modelo que foi criado lá atrás, que estava sendo sustentado até agora, para a atual situação do esporte, ele não seja o mais apropriado e o mais sustentável. Desculpa se eu tomei muito tempo falando disso, mas é um comentário que eu achei importante aí da gente ressaltar. Não, mas é legal a gente falar isso aqui com a Moa, porque a Moa ela tem a visibilidade dessa galera aí, ela tá à frente, né, desse movimento do atleta, e realmente isso tá mudando, né, mas talvez até porque o SUP Race, ele começou com tudo muito fácil, né, cara, assim, a economia do país estava bombando, o esporte era novidade, muita marca investindo, então as coisas vieram muito fáceis. De repente, deu aquele baque, né? E acho que a galera ficou meio mal acostumada, assim. Então, uma atitude muito passiva, né? No máximo, vai ali no Facebook, mete a boca. É uma coisa que não constrói, não é construtiva, né? Isso a mera crítica ali é vazia, né? E isso daí, essa mudança, esse turning point aí, foi muito importante, vai ser muito importante para o esporte ter essa retomada, né? Eu tenho certeza disso. E já que a gente está falando assim de campeonato brasileiro, né? De Sup Race, eu queria saber uma coisa tua, amor. Essa tua vocação aí para o sprint foi uma coisa natural? Como é que você descobriu esse teu dom aí para o sprint? Até a gente chegar a 2 vice-campeonatos mundiais, aí o título brasileiro, que é uma coisa assim, fora do comum, né? A tua habilidade para o sprint. Como é que você chegou a isso? Foi por acaso ou foi uma coisa pensada? Sei lá, acho que foi meu... Na verdade, o Mundão não estava nos planos. 2 mundiais, muito menos. Ainda não estavam nos planos. Eu, na verdade, quando eu comecei a dar uma focada nos treinos para o circuito brasileiro, eu sabia que tinha a prova de sprint em Campo Grande, e até aí eu achei que eu poderia ter um potencial, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de usar muita força. Na verdade, eu tenho problema com isso, eu quebro as coisas, e eu tenho problema com longa distância, porque eu quero fazer força o tempo inteiro. Então, eu quebro. Na longa distância, é o meu músculo fadiga, a força que eu faço, pro remo, enfim. Então, isso é ruim. O sprint, já isso é favorável, você fazer força. Você precisa só de um período curto de força, explosão total. Até aí eu não sabia se eu iria tão bem. Eu treinei para a prova de sprint o primeiro ano para a prova de Campo Grande, né? O Paulão me treinou para a primeira prova de sprint em Campo Grande, em 2017, acho. E aí, chegou lá, eu cheguei junto da linha de Zaca, mas eu não ganhei. Eu fui segunda e deu para ver que tinha um potencial, que tinha melhor, porque eu sabia que tinha largo ruim, tido uma pequena falha na boca do remo, e é uma prova que exige perfeição, né? Você não pode ter falha. Então, eu sabia que eu poderia ter ganhado aquela prova. Nesse momento, eu já pensei, ano que vem, no sprint, eu vou focar em treinar sprint, porque eu sei que eu posso ganhar. Aí, no segundo ano, eu não ganhei de novo. Eu fiquei em terceiro, era um melhor de 3 baterias.
Olha lá, errado na primeira, invadi raia, fiz tudo olha lá. errado. As imagens Ganhei ali, ó. essa não, né, desse ano, É. que eu ganhei. É E isso que vocês aí ficam fazendo que me deixa eu sem voz, não tá? tive um É ano essas muito coisas aí. feliz. É. Pode continuar, desculpa, te Então, o que interrompi. aconteceu? Quando eu vi que no segundo ano... Tá tranquilo. No segundo ano, eu bati de novo na trave, mas bem feio, porque eu errei. Eu ganhei uma bateria e errei nas outras duas. Eu saí revoltada daquele lugar. E aí eu falei, não, no próximo ano vai ter que ser gol, não vai ter trave. E aí, quem me treina é o Rafael Leão, né? Um excelente remador de canoa, dos primórdios da canoa, top, né? Do SUP também. E o Leão, não tem brecha com o Leão, o cara é monstro. E aí eu falei pro Leão, eu tô focada no sprint, eu quero ganhar a prova de sprint, mas eu não fiquei, como o Tuca focou um ano inteiro em sprint. Eu treinei para as longas distâncias, para etapas. Aí esse ano, teve um ano que a gente tinha 15 dias de uma etapa para sprint. E esse ano não, esse ano a gente tinha 2 meses de uma longa para o sprint. Então eu falei, eu vou ter tempo de mudar da longa distância para o sprint. E aí eu realmente foquei, eu entrei de férias do trabalho, eu coloquei as minhas férias mês que antecedia o sprint. Então, assim, às vezes você faz um treino cansado no dia anterior do trabalho, e esse treino não é um dos melhores. E você, a semana inteira, cada vez mais cansada. Então, os treinos não são os melhores. Eu, de férias, eu percebi que, assim, eu acordava cansada, eu falava, eu não vou. Aí eu dormia, descansava, botava a perna para cima. À tarde eu falava, tô bem. Aí eu ia lá e dava o meu melhor. Então, assim, eu tive uma noção de tudo. Treinamento correto, total dedicação, descanso adequado, alimentação adequada. Então, assim, eu fui para ganhar o Brasileiro de Sprint. Era uma das metas do ano. Não pensei no Mundial, não pensei em vaga do Mundial. E aí, quando eu ganhei o Brasileiro de Sprint, consequentemente, pela pontuação, pela quantidade de etapas, me veio de brinde o Campeonato Brasileiro Overall, né? Porque eu pontuei muito, e aí não teve mais etapas, e mesmo se tivesse mais uma etapa em Cabo Frio, que poderia ter, a gente tinha direito a um descarte, e com esse descarte lá na pontuação, eu e acabei ficando 1 ponto na frente da Lena no Brasileiro Overall, que é o Brasileiro Geral, né? Então, acabei sendo campeã brasileira sprint, campeã brasileira geral. Não estava nos planos, só o sprint estava nos planos. Aí, quando eu vi que eu fui muito bem, eu tive uma proposta de passagem para o Mundial da ICF, da China, que era, acho que não dava nem 1 mês depois. E falaram, ó, talvez eu te dê passagem. Aí eu, sério? Só que assim, eu saí de lá, eu descansei, eu não fiquei desesperada pelo sprint. Eu descansei, eu voltei a remar 8 quilômetros, 10 quilômetros, tal. Aí eu avisei pro Leão, talvez role a China. Sprint, ele falou, qual o foco? Sprint. Ele, então tá bom, tô contando aqui. Quando falaram para mim, a passagem tá no esquema, cara, faltava de 1 mês. E aí, eu para os treinos sprint. E aí, eu fui lá realmente para ganhar. Eu fui lá focada para ganhar e acreditando realmente numa vitória. Né? Foi por pouco. Sei onde eu falhei. Sei onde estão os detalhes que fizeram a diferença para a vitória. Mas foi sensacional a experiência. Consequentemente, na sequência, é o Salvador. Eu não ia. Eu falei, vou para esse, nem vou gastar dinheiro esse ano. A Compact Surfboards, que é a minha patrocinadora de prancha, quando eu falei, fui convocada para o ISA também, em El Salvador. Tenho até tal dia para responder, não sei se eu vou. Aí o meu shaper falou, Paulo, é claro que você vai. Boa, aí eu falei, atitude, Paulo, aí, vamos levantar custos, levanta custos. Aí o Paulo, aí eles falaram, a Compact me disponibilizou uma para rifa, falou, a gente vai te dar a prancha aqui, rifa ela, mas você vai. Aí eu nem sei. Eu liguei
pro Ivan e falei, eu vou. E aí eu corri atrás do resto. E aí eu fui também pro Isa, falando, poxa, faltou um pouquinho para ganhar ICF, então eu vou ganhar o Isa. E eu ouvi da Lena lá na China, a Lena falou assim, quando eu terminei a prova, ela falou assim, caramba, Moa, pensa direitinho. O Tuca, quando foi a primeira vez pro Mundial, ele foi, acho, terceiro, né? Ele foi terceiro. E aí, depois ele veio ganhando. Então, assim, a maioria das pessoas chega perto e depois vence. Então, ó, o próximo é seu. Pensando do lado. E mas nessa uma outra, o Isa, ele mudou, né? A gente está acostumado com sprint em linha reta, numa raia de 200 metros e flat, né? Sem onda. E aí, de repente, a gente recebe a informação, né? Aí eu e o Tuca ficamos loucos, porque a gente recebe uma informação de que El Salvador não tem lugar flat, é onda, e que a gente teria que largar da areia, fazer 100 metros, fazer uma curva de boia, mais 100 metros, e atravessar a linha de chegada correndo remo. Totalmente diferente do que a gente estava focado, do que a gente estava treinando. E para quem é atleta, a gente foi sabe tudo improvisado essa prova. De uma semana para outra que você muda. Foi. Então, assim, eu queria ir para ganhar pro Isa, só que eu tinha plena consciência de que estava totalmente fora que eu tinha treinado. Então, acho que isso me deixou até meio tranquila mentalmente. Eu fui para dar o meu melhor, mas eu sabia que eu não tinha treinado. E chegando lá, eu não tinha a minha prancha não conseguiu embarcar. Então, é uma prancha emprestada. É uma prancha boa? É, uma prancha top. Só que eu não treino com ela. Então, assim, eu peguei a prancha 2 vezes lá, durante 30 minutos, fiz umas curvas de boia e equilibrava em praticamente todas as curvas. Aí, eu falei, eu não posso pensar muito. Eu tenho que explodir a largada e deixar o bicho acontecer, sabe? Porque se pensar muito, eu vou cair. E acabou que chegou na hora. Na verdade, a gente teve 2 baterias, né, eliminatórias até a final. E lá no ISA, você tem a largada, o posicionamento da largada é pela colocação do país nos anteriores. Em os países que eu estava disputando, o alinhamento na largada era o pior, eu era a última. Então lá a gente tinha uma corrente que batia lateral e te jogava longe da boia, mas muito forte. Caraca. Então, assim, a boia estava aqui, eu largava aqui e saía lá do outro lado. E aí, teve gente que me mandou mensagem, Rogério Cunha me mandava, Moa, você tá largando no lugar errado. Eu falei, Rogério, não sou eu que escolho, é a posição do país. Então, assim, quando eu largava, eu tinha que fazer um percurso maior, praticamente, teoricamente, que as outras, porque eu tinha que vencer a correnteza e fechar na boia. E eu tava tão zen, não sei porquê, meu coração não acelerava, não tinha adrenalina, não tinha nada. E aí, quem estava nervoso era o animal, porque o animal estava do meu lado como técnico da equipe, e aí o animal tenso e eu mega calma. E aí eu fiz as 2 baterias eliminatórias, passavam só as primeiras, e nas 2 baterias em segundo. E dava para eu ganhar. Só que eu estava tão zen que eu largava numa boa, fazia a prova numa boa. E aí, quando chegou na final, o animal falou assim, ele olhou para mim e falou, Boa, você tá muito calma, não tá? Eu falei, tô. Ele, sério? Você não tá nervosa? Eu falei, não. Aí ele, sério? Você não tá nem um pouquinho nervosa? Eu falei, animal, eu não tô sentindo nada. Ele tá pra caralho, eu não tô sentindo coração parar, não tô sentindo adrenalina. Eu tô como se eu tivesse sentado no sofá da minha casa. Aí ele, meu, isso é preocupante. Ele não consegue. Ele fica preocupado até com a largar. Ele ficava preocupado de eu largar naquela onção e cair. Aí ele simulava largada, muito bom. E aí ele chegou para mim, mas foi uma coisa que foi bem legal. Porque assim, a instrução que me foi dada, como eu estava largando fora e eu tinha que fechar, se eu deixasse para fechar, que nem eu fiz nas baterias eliminatórias, não dava tempo. Eu chegaria em segundo, terceiro ou quarto, vai. E aí o animal falou assim, você tem que fechar logo no começo. Você tem que sair daqui fechando as minas.
E eu falei assim, animal, eu tô com medo porque tem ondulação. Eu tava com medo de fechar já na largada, a mina aqui e me derrubar. Era a minha maior preocupação. Caiu, já era a prova. Uhum. E aí ele falou, agora é a final. Eu não quero saber quem vai cair. Vai ter que fechar. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu vou te ensinar uma respiração, eu sei que agora não é hora de aprender nada, mas eu vou te ensinar uma respiração para acelerar a tua frequência cardíaca e você ficar molhada. Porque demais não vence prova. E aí ensinou na hora a respiração, eu fiz uma vez, acelerou. Ele faz mais uma. Aí acelerou, aí ele faz mais uma. Aí ele falou assim, aí eles demoraram um pouquinho para dar largada, aí ele falou, quando você estiver indo lá para a linha de largada, se precisar, faz mais uma. Aí eu fui e fiz. Então deu aquela pilha, adrenalina de competição. Meu, quando deu a buzina, eu saí fechando as minhas todas. E aí, meu, eu fiz como tinha que ser feito. Então, assim, Muito bom. fechei no mundo, não me preocupei com ninguém. Entrei na de boia, nem queria desequilibrar, se não ia desequilibrar. Aí a Jade, que foi a campeã, ela jogou a prancha por cima da minha, mas existia uma regra lá de penalização, né? Eu acho que existiu até uma dúvida se iam penalizar ela ou não, alguma coisa do tipo. Foi uma Mas tinha lá carnificina uma essa medida bateria, né, de cara? penalização. Ela foi. Aí ela acabou me atrapalhando, porque assim, eu fiz a curva primeiro. Quando você faz a curva primeiro, se você finaliza a curva primeiro, a vitória é sua, a não ser que venha uma onda e favoreça o adversário. E aí, o que eu fiz? Fechei, quando eu fechei, que eu falei, agora eu vou bagaçar, não tem pra ninguém. Essa mina jogou a prancha por cima da minha e me freou. E eu não conseguia fazer a curva, então eu tive que usar a força totalmente, eu fiz uma curva totalmente na força, mas eu gostei. Então, se li ela, e aí entrou junto depois da boia e ainda dei uma ação para ela. Aí saiu, né? Quando ela saiu na frente, eu tive que buscar no braço, então eu tive que fazer mais força para buscar no braço. Aí consegui igualar com ela a poucos metros da chegada. Na chegada, não sei se dá para perceber, parece que eu parei de remar no vídeo. Né? Que eu até recebi vídeo da galera gritando, continua remando, Moa! Cara, a corrente, tipo, ela sugava. E aí a corrente sugou e eu colocava força e eu sentia a prancha freando. Eu olhei assim na periférica aqui e vi que eu tava mal com ela. E eu pensei, eu vou ter que pular junto com ela, porque senão não vai dar tempo de pegar na corrida. E aí eu acabei pulando um pouco antes, por 2 motivos. Eu vi que ela já ia pular, e o segundo é porque eu estava com uma prancha emprestada. Essa prancha iria participar, se eu não me engano, de mais 8, de várias provas. Essa prancha ela ia ser emprestada para a final masculina do sprint na sequência, que era o Tuca. Essa prancha ia ser usada pelo animal no race técnico e na longa distância. Essa prancha ia ser usada pela Aline Abad na longa distância, e essa prancha ia ser usada por mim no race técnico também. Semifinal e final. Então, ela ia participar por várias provas. E eu não podia quebrar a prancha. Então, assim, automaticamente eu pulei milímetros antes em um buraco. Então, assim, eu caí num buraco. Lá são várias pedras redondas. Sim. E aí, essas pedras redondas, elas estavam meio feito um buraquinho. Eu senti, na hora que eu pisei, o meu pé afundou. Quando o pé afundou, as pedras redondas vestiram o meu pé. Vestiram. E aí o animal falava, vai! E eu tentava puxar o meu pé e o meu pé estava preso. Aí eu vi a Jade correndo. Aí eu dei até risada. A Jade saiu correndo e eu tentando puxar meu pé, fiz assim, já era. Naquela hora, eu esqueci que tinha o terceiro e o quarto lugar vindo atrás. Eu puxei dando risada e conseguia tirar o animal. Vai! Aí eu arranquei o pé, saí correndo e veio o segundo lugar. E mais uma vez foi por pouco. Mas, levando em consideração que não era o foco do ano, cara, foi sensacional. Um baita resultado, né? Muito legal, cara. Ô, Bonfá, Pois não, meu querido. deixa eu só dar um toque aqui. A gente chegou na reta final aqui, 1h30 já de live. Não sei se você tem mais alguma pergunta assim que você acha legal fazer, mas acho que a gente podia entrar com os áudios aí. O que você acha? Opa, bora lá. Eu queria só fazer uma pergunta só.
se possível, só para a gente matar aqui, não sei se é possível responder de maneira resumida, né? O que eu acredito? Você é uma atleta extremamente dedicada e a gente sabe que você não tem uma origem abastada, sua família não é uma família abastada, você não é uma executiva com grande salário e batalha muito para poder ganhar recursos para participar das provas. O que eu queria saber é o seguinte: o que te motiva efetivamente a competir em alto nível, mesmo sabendo que o retorno financeiro dessas modalidades das quais você pratica é muito difícil para você se manter, né? A gente sabe que o retorno, que quem pratica esse esporte para ter retorno Eu vou te falar financeiro que é assim. Pode falar. Eu tenho plena consciência de que o SUP, ele não, o retorno financeiro não vai me sustentar, né? Eu vou ter que fazer algo a mais. Eu falo que assim, o que me motiva, eu amo competir. Eu sou louca por competição, eu gosto de ganhar, não tenho problema em perder, acho que toda vez que eu perco é um aprendizado para eu melhorar, mas eu amo todas as habilidades que eu vivenciei na minha vida, eu sempre amei competir, eu sou uma atleta realmente competitiva, eu não quero fazer só por lazer, eu quero ter uma meta para buscar, eu gosto do desafio, essa coisa de dar o meu melhor e me superar a cada treinamento e a cada competição. E eu acho que, assim, o SUP, para muita gente, esse retorno financeiro não é bom, mas eu vou te falar que, para mim, esse retorno financeiro faz a diferença, totalmente. No início, com colocações, tipo, num circuito brasileiro de terceiro, quarto lugar, realmente eu não pago nem as viagens, né? Mas eu vou te falar que, por exemplo, no ano passado, eu começando a chegar, tipo, num segundo lugar, volta um valor que já paga parte da minha viagem, e no meu caso, é assim, eu tenho amigos do Brasil inteiro que me hospedam, que dividem combustível, enfim, com essas ajudas, eu tento baratear o máximo possível as minhas viagens. Então, eu não como em restaurante top, eu faço com carne moída, eu nem peço pizza. Eu peço pizza, porque paga. Eu levo em casa um macarrão, um molho, e eu vou lá, compro um pouquinho de carne moída, e aí eu faço a janta. Geralmente eu procuro lugares que tenham cozinha. Às vezes eu tenho a opção de ficar numa pousada, mas eu prefiro um lugar que tenha cozinha. Eu levo a tapioca, eu levo tudo que eu posso levar para poder baratear o máximo, porque cada centavinho faz a diferença. E aí eu faço um cálculo que a prova ela tem que cobrir a minha inscrição e eu gastei. E eu vou te falar que desde que eu comecei a chegar em segundo lugar no brasileiro, eu consigo cobrir, eu passei a não gastar nas competições. Eu saio sempre no 0 a 0 e, na verdade, eu lucro. Quando a prova tem estrelas um pouquinho a mais, eu consigo lucrar. E esse lucro faz toda a diferença na minha vida. Porque esse lucro é um mercado a mais, é algo a mais na minha casa que realmente eu uso para isso. Então, eu vou te falar que depois que eu comecei a dos melhores, não vai me sustentar? Não. Mas faz diferença para minha vida. Então, o que eu falo agora, tô parada, faz uma diferencinha porque essa grana estava vindo de bom grado e estava ajudando, entendeu? Então, assim, é o que acontece comigo, pelo menos. Sim, não vou lucrar absurdamente, mas me ajuda muito. E aí eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e que ainda tá me dando um pequeno lucro, porque eu acho assim, quando eu venho, sobra R$5, foi lucro. Já na lista do lucro, já não foi prejuízo. Isso aí. Muito legal, muito legal. Atenção, companhias, temos uma nova gestora financeira aqui, ó, pronta para ser contratada aqui pelas grandes empresas, aqui pelas companhias, que é um exemplo mesmo, viu? Caraca, isso é gestão financeira mesmo, muito legal. Nós vamos começar agora, amor, com o nosso quadro aqui, que a gente apelida por enquanto esse quadro ainda não tem um nome oficial, ele é o Arquivo Confidencial de Pobre, bicho. Ô, louco, meu. Por que é o Arquivo Confidencial de Pobre? O Arquivo Confidencial de Pobre é o seguinte. Porque no Arquivo Confidencial, o Faustão manda uma puta equipe de produção para casa da pessoa, né? Manda lá, teste, um cacete A4, os caras gravam com uma puta luz e tal. Aqui, Moa, é áudio no Zap, entendeu? Então é por isso que é um arquivo confidencial de pobre. Não é que as pessoas sejam pobres que participam disso aqui, mas é que está de acordo com o tamanho do nosso budget aqui do nosso borderô. Fala aí, Lulu. É isso aí. É isso aí. Então vamos começar aqui.
Eu vou começar um áudio de uma pessoa aqui que às vezes você gasta muito tempo no telefone com ela aqui, peraí. Aí, ô Gramor! Bom, vamos lá. Primeiramente, quero falar que já admiro muito como atleta, mãe. Você é parceira das minhas viagens. A gente curtiu bastante, passamos bastante perrengue também, né? E eu queria que você relatasse, não é bem uma pergunta, mas eu queria que você relatasse aí pra galera como que foi a nossa viagem. A ida foi engraçada demais, mas a volta, quero que você conte, né, daquele desespero básico que a gente passou em Pequim. Conta aí pra nós. Um beijo. Ai, a Bade, minha amiga do Super, né, que trouxe. A gente se fala desde 2018, se fala no fone todos os dias. A gente bate, confidencia, desabafa, tudo. E é uma mina 100%. Eu vou te falar que a primeira viagem que a gente fez juntas, a amizade começou com a programação da viagem para a China, a primeira vez que eu fui para a China, que eu fui 2 vezes, né? E a gente viajou, foi super divertido a ida, a gente causou, porque eu nem gosto de causar, né? E aí a gente ria muito, tal. Dentro dos perrengues, tava na normalidade, porque os perrengues estavam para se divertir. E aí a gente voltou, tinha uma escala em Pequim, e nessa escala a gente teve um problema com o remo, que não foi entregue, ficou perdido lá numa sala, jogado no chão, e por conta disso a gente perdeu o nosso voo, um dos voos que a gente tinha, né, de conexão, e ficamos 24 horas presos em Pequim, mas assim, perrengue muito grande, porque quando você está na China, as pessoas não falam inglês, não tem a boa vontade que o brasileiro tem, de interpretar uma mímica e tudo mais. Até no aeroporto, eles não falam inglês. Você tenta falar inglês, mesmo com o Google, eles não entendem. E eles não querem prestar atenção. Então, assim, é muito perrengue. E a gente não foi assim, perdeu o voo, o seu voo é daqui a 24 horas, espera. Não, foi perder o voo. E agora? Com quem você fala? E aí você fala e ninguém resolve, você fala e ninguém dá a mínima para você. O que você vai fazer lá do outro lado do mundo? Só as duas. Então, assim, foi todas umas 24 horas, assim, absurda, a gente alugando quartinho dentro do aeroporto para poder dormir, desespero, não sabia se ia, se voltava, e eu tinha uma viagem para o Pasa Games, no Peru já marcada, com passagem tudo, e aí eu perdi, né, depois foi remarcado e tal, mas assim, toda vez estava lá desesperada, e eu falava, a gente vai rir disso, e eu sempre falava de rir disso. Então, assim, ainda consegui fazer uns vídeos no meio do perrengue, e até hoje a gente ri, assim, de fazer xixi na calça quando a gente vê os vídeos. E até hoje eu encho o saco da Aline com os vídeos, porque eu fiz um vídeo da Aline cuspindo no chão, Aline Lady, Gisele Bündchen, porque eu chamo a Aline de Gisele Bündchen em todos os aeroportos, e a galera acredita. E aí eu fiz a Aline fazer um vídeo em que ela mostrava o que ela aprendeu com os chineses cospem no chão, e aí a Aline Lady cuspiu no chão no vídeo, e até hoje a gente ri com tudo isso, com tudo que aconteceu lá. Ou seja, passou alguma dificuldade na China, depois, no chão, assim, tá beleza. Eu seguro a onda. Cospe no chão, tá tudo bem. Porque a Aline, ó, desesperada, ela gritava no aeroporto, surtada, ela gritava com o Fábio no telefone, ela gritava com todo mundo, e eu na minha calma. Né? Então eu vejo alguém nervoso, eu mantenho a calma. Calma, até resolver. Quando o cara falou assim, eu vou remarcar a passagem para vocês. Quando eu vou remarcar a passagem para vocês, aí eu aí, Aline, eu sabia que você estava se segurando, eu tinha certeza. Até aí a gente não sabia ainda que ia ter que pagar mais de R$2.000 para voltar. Puta que pariu. Pesado, né? Aí é complicado mesmo. Mas faz parte, né? São experiências que a gente vai aprendendo. Ou seja, agora uma lição que a gente tem, tá com problema na China, não consegue falar, cospe no chão que resolve. Então agora já sabemos agora, obrigado pela dica. Agora já sei o que fazer quando eu estiver lá na China. Bom, tem mais um cara aqui que mandou um negócio aqui. Acho que ele viajou com você, já viajou com você para a prova também. E aí, Moa, é o Gui Cunha aqui. Eu tenho uma
uma pergunta para você. Queria saber como é que foi a emoção de ser campeã brasileira de sprint e campeã do circuito brasileiro pela primeira vez. Eu tava lá, foi sensacional no meu ponto de vista ali, cara, você estraçalhou naquela última bateria do sprint. Realmente foi muito emocionante de ver que eu vi toda essa caminhada. E é isso aí, Moa. Um abraço e tamo junto. Luciano, bota imagens aí novamente, se tiver aí. Filho, Bota um dos imagens meus dessa bateria aí. filhos. Ai, gente. O Cunha é um moleque que tá no meu coração. Eu sinto saudades dele. A gente já treinou muitas vezes juntos em São Vicente. E o Cunha viajou comigo também pela primeira vez para a China. É um moleque excepcional, de boa educação, inteligente, do bem. E a gente se divertiu pra caramba na China. Eu não posso ficar contando muitas histórias, porque senão ele vai me matar. Eu adoro. Essas são minhas preferidas, mas depois você conta. Eu senti muita falta. Eu achei que ele ia para El Salvador com a gente de novo, porque ele ia amar aquele lugar, porque o Guilherme pega altas ondas. E, cara, eu vou te falar que a sensação de ganhar o brasileiro, eu não consigo, porque assim, a ficha não cai, sabe? Olha lá. Aquela hora, depois que passa essa boia dos 50... Explodi. Tchau. Eu explodi. Foi impressionante, eu acho cara. que, assim, o tanto que eu abri ali, eu achei que eu ia ganhar, mas, assim, a disputa ia ser muito mais acirrada. Então, foi a hora que eu vi e falei, caraca, eu treinei mesmo. Gente, que sensacional. Então, assim, na hora que eu cheguei, eu ia, mas eu pensei, assim, só no... Não é que era o campeonato brasileiro, eu não pensei assim, eu sou a campeã brasileira. Eu pensei, treinei e consegui o que eu queria. Podia ser, tipo, o jogo do bate-bate para ganhar a balinha. Mas eu ganhei, eu treinei e ganhei. Então, eu só pensei isso, eu explodi, eu bati na prancha, eu arremessei o remo, eu chorei, eu abracei todas as minas, sabe? E aí, a ficha meio que não caiu. Eu lembro que a Lena, ela já tinha feito alguns cálculos do Campeonato Brasileiro, ela sabia que eu ganhasse aquela prova e ela chegasse em terceiro e não em segundo, eu já faria ela na pontuação geral. E naquele momento eu lembro que ela abraçou, ela bem, né? Falou, parabéns, você tá campeã brasileira geral, né? E eu falei, não, tipo, como assim? Ela você já é a campeã. E ponto. Mas ali, assim, não caiu a ficha. E como a gente não teve mais nenhuma outra etapa, foi um campeonato brasileiro geral por pontuação, é como se eu não tive essa sensação de comemoração. Eu tive a sensação de comemoração do sprint, mas do geral eu não tive a sensação de comemoração, porque como ficou em aberto se teria ou não uma etapa, mesmo tendo um descarte, já sabendo que eu seria campeã, não foi anunciado um campeonato, assim. Então rodou o ano inteiro, tipo, sabia que eu era campeã, mas tipo, tô aqui em casa lavando a louça. Então, assim, a emoção foi muito grande do sprint ali dentro de escada do sprint, mas a ficha de campeã brasileira eu acho que não caiu até agora. Muito legal. Olha, foi muito emocionante aquele dia, viu? Foi muito emocionante. Lulu, eu não sei que na hora que eu estava fazendo ali a premiação, passou um ninja muito rápido, assim, jogando cebola na minha cara, assim, naquele momento, entendeu? E já meus olhos já começaram a lacrimejar, o ninja jogou uma bomba de fumaça e foi embora. E foi realmente um momento muito emocionante para todos nós que estávamos presentes, porque a gente que acompanha a tua trajetória, amor, sabe que a quantidade de perrengues, dificuldades que você passa também para poder estar presente nas provas, para poder competir, sempre com muita humildade, tá? Acho que eu queria ressaltar essa característica da Moa, uma atleta de muita humildade. Toda vez que ela teve que se dirigir para a direção de prova ou para qualquer parte do staff, sempre com muito respeito, sempre muito feliz, né? E sempre competindo muito feliz. Queria ressaltar esse comentário aqui, porque foi realmente muito emocionante para todos que estavam ali. Bom, eu falo demais, você sabe, né, amor? Eu falo muito, né? Faz parte do negócio. Esse cara aqui, ele não fala muito. Você sabe que ele não fala muito. Ele nem faz questão de falar muito, entendeu? Ele é uma pessoa de poucas palavras. E quando fala, fala firme. Mas ele se impostou sua voz aqui para mandar um recado aqui para você. Quer ver, ó? Tá aqui, esse cara aqui.
Boa noite, Lulu. Boa noite, Bonfá. Boa noite, Moa. Aqui é o Rafael Leão, treinador da Moa na parte de água. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a Moa por deixar eu fazer parte dessa evolução que ela vem demonstrando aí, tanto no cenário nacional como internacional. É muito gratificante, acredito que para qualquer treinador, fazer um trabalho junto com um atleta e ter um resultado assim tão expressivo como ela vem tendo, né? E agradecer também por devolver a emoção de poder torcer para uma atleta brasileira nas provas internacionais, como foi no Mundial da China e nos outros mundiais. No Mundial da China, como era de madrugada aqui, eu acordava de madrugada para poder assistir, muito emocionante. No meu caso, é só ela e o Ayrton Senna para me tirar na cama de madrugada, quando o Senna corria no Japão ainda. Muito obrigado. É emocionante poder acompanhar você. Continue assim. Beijão. Nosso querido Rafael Leão, técnico da Moa, integrante da equipe Até Samu. chorei. Ele não é de falar, você sabe disso, né? Eu até chorei, porque assim, então, você tirar o monstro da casinha é assim, uma honra, né? O Leão, ele fez toda a diferença, assim, para todo o progresso que eu tô tendo, né? Desde que ele começou a me treinar aí na água, eu tive diferença, assim, de resultados absurda, e tudo se conta ao treinamento dele de água. Ele e o João Renato são dois caras, assim, para mim, lá no topo da minha listinha, né? O João Renato é um cara também que tá sempre se dedicando ali para mim, é um cara que tá sempre torcendo, e também ali na dele, né? Mas eu sei que ele tá lá sempre por trás das câmeras, então, assim, eu tenho dois treinadores sensacionais e que fazem toda a diferença no desempenho, e, cara, essa foi pra história, fazer o Leão falar aí e tudo mais, porque até quando a gente se conversa, né, a gente se conversa pelo WhatsApp, a parada é assim, tá treinando? Aí eu mando, tá, vale? Aí, tipo, aí não responde mais, tá ligado? Aí chega, tipo, treino 1, treino 2, treino 3, treino 4, treino 5, aí eu mando assim, deixa comigo. Aí ele manda assim o forte. Então, assim, eu falo que a gente entendendo porque é meio que um monte, né? Muito bom. Tô bem servida de treinadores, eu tô bem servida. Não, sem dúvida. E quem treina com o Leão sabe que ele é um professor, ele é bravo. Ele é bravo, ele é duro. O papo é reto. O papo é muito reto quando quer treinar com ele. O Murilo tem ido lá para São José para dar uma mansada, não, assim. Porque ele é um iniciante, tá chegando agora para ele não sair assustado, sabe? Deixa o Leão para cuidar dos mais avançados e deixa o Murilo para cuidar dos mais novos. Perfeito, entendeu? Perfeito. Leão, grande abraço, sabe que puta, eu vou te falar, eu tenho muita sorte. Eu falo que eu tenho muita sorte que eu não moro em São José. Então, assim, comigo é suave, porque eu tô longe. Então, assim, tipo, você, né, no WhatsApp, né, se conversa. Aí, às vezes, ele fala pra mim, você tem que vir aqui, né, pra poder a gente ver técnica, tá bom. Aí, tipo, você não quer levar os porros, tá bom, eu vou. Entendeu? Porque, assim, como eu tô longe, eu levo tanto esporro, porque ele não consegue ter essa visualização ali no treino, que seria o ideal e seria bem divertido até tomar esporro para poder melhorar. Eu acho que, na verdade, eu teria ganhado o sprint se ele estivesse na água comigo. Muito legal, muito legal. Isso é coisa de SAMU, tá? Porque uma época eu treinei com o senhor Vinícius Sanches, né? Que é companheiro de equipe lá da SAMU, e eu falava, ele corrigia muito a gente, porque ele é um cara muito exigente na parte técnica, né? E eu falava, ô Vini, eu tô fazendo certo, tal, porque você tipo assim, só pensando, pô, o cara só fala quando eu tô fazendo cagada, né? Aí ele falou, se você estiver fazendo certo, não vou falar nada, segue teu caminho, mas não tem, entendeu? É um negócio bem duro mesmo. E dá uma menção especial aqui, que eu quero deixar para um grande João Renato, meu amigo pessoal também, que treina você, dá um suporte para você, muito legal, bastante tempo, inclusive, é um treinador muito competente no que faz, né? Um cara que eu admiro muito pelo trabalho que ele realiza aí também em São Vicente, aí também, toda a galera aí que treina com ele. Você é uma das alunas de ouro dele aí também, né? Muito legal. Tem mais um áudio aqui, ó. Eu tô com o João Renato desde 2015.
Desde 2015? Desde 2015, com o João Renato. Muito legal. Muito legal. Bom, tem mais um aqui, tá? Eu não sei se é uma pessoa de muita importância, entendeu? Se é uma pessoa assim, né, que vale a pena. Eu vou botar aqui porque mandou já, então eu sou um cara educado, entendeu? Eu vou exibir aqui. Vamos ver aqui, ó. Achar aqui e aqui. E aí, galera, beleza? Aqui é o Vinícius, mais conhecido como o marido da Moa. Eu queria falar para você, gatinha, sou seu fã número 1 e eu acredito demais no seu potencial. E aproveitando toda essa pegada aí, queria que tu falasse sobre todos os BO que vocês tiveram na China, tu e a Aline, que depois desse perrengue todo que vocês passaram juntos, vocês ficaram amicíssimas e se falam até todo dia. Ficou até com ciúme da Aline agora. A polêmica está lançada. É isso que a gente queria, Luciano. Por isso que, estrategicamente, eu já botei o áudio da Aline primeiro, para ele se sentir com menos prioridade, entendeu? Então, a mídia vive de polêmica, amor. Não tem jeito. Exatamente, não tem jeito. Eu percebi que vocês colocaram amante e depois o marido. Pô, muito bom, velho. Muito bom. Ele dá um suporte gigante pra você nas provas, né? Impressionante. Não, É muito Vinícius, legal isso. é assim, vocês viram aí pela história que foi ele. Eu tô no SUP aí, graças a ele, Noah também. Eu falo que eu tenho dom, a Jéssica Famek, foco, várias coisas, mas assim, ele foi primordial em tudo isso, para os meus treinamentos. Ele assumir a bronca de cuidar da minha filha, fazer uma parceria. A gente tem uma parceria em casa e que só funciona graças a essa parceria. Em relação às viagens também, isso ele sempre veio comigo. Aí eu meu staff, né, meu staff, que eu chamo de marido. E aí amarra a prancha, e pega minhas coisas, aí não sei o quê. Quando eu falo, não mexe comigo que eu tô focada. Aí ele fica quieto. E aí também a gente sempre faz tudo junto, né? A gente tem o hábito de fazer tudo junto. E no momento em que eu precisei viajar sem ele, o combinado era a gente sempre viajar junto. E no momento em que eu vi que não dava para ter um lucro, só prejuízo se viajasse nós dois, a gente conversou e ele ter aceitado, né? Eu sei que foi muito difícil para ele, mas ele ter aceitado eu fazer as viagens sem ele quando não é possível, que dentro do meu cálculo rola isso. Se eu viajo de carro, o combustível já vai estar no carro, então dá um jeitinho dele ir. Se eu viajo de avião, é mais uma passagem, então não vai. Então, assim, ele abre mão e ele fica e ele cuida da casa, ele cuida da Nalu, ele pega folga no trabalho, ele se desdobra com o chefe dele para ele poder ficar cuidando da Nalu enquanto eu estou nessas viagens internacionais, que são viagens longas. Ele fica 15 dias em casa cuidando da criança enquanto eu estou viajando. Então, eu tenho certeza que não é fácil para ele me ver dançando reggaeton em El Salvador, pegando altas ondas, ele em casa cuidando da Nalu. Pô, mas que bacana, cara. Pô, legal. Vinícius, parceiraço. É uma parceria tão grande que, assim, eu não minto para ele. Às vezes eu falo para ele, eu deixo de contar coisas quando eu tô lá. Que nem ele não me atormenta com ciúmes, com nada, então eu vou curtir. Depois que curtir, eu já tô a fazer, aí a gente troca ideia sobre outras coisas. E aí pode falar de ciúmes e tal. Mas aí, às vezes, por exemplo, eu fui lá para a festa do Isa. Eu não vou ficar mandando mensagem para ele falando que eu fui para a festa do Isa naquela hora, porque, cara, eu tô longe. Como é que eu vou acalmar ele, uma desestimada, que eu só tô comemorando um título, uma sensação maravilhosa como atleta, sabe? Você tá viajando, você tá competindo, representando o seu país, e aí quando eu chego, aí cara a cara, olho no olho, eu conto todas as festas, eu conto tudo que aconteceu, e aí eu conto o reggaeton, e aí ele sabe, claro que não é fácil para ele, mas muito obrigada por aguentar tudo isso, e aguentar que eu fique zoando e não me dá bronca, porque eu zoo todo mundo, encho o saco de todo mundo, e ele não me dá bronca. Às vezes ele chega em casa, aí eu penso, ele vai me dar bronca quando vê a postagem, aí ele não dá.
ele acha engraçado, então tá tudo ótimo. Cara, assim, em nome do SUP, Race brasileiro, eu te agradeço também, Vinícius, porque esse trabalho que você faz é o trabalho de um técnico também, né, cara? E é muito importante. Graças à tua dedicação também, a gente tem a possibilidade de ter uma atleta do nível da Moa aí, puxando o esporte para cima, né? Então, obrigado, Bruno. Legal. Todo Rock Balboa tem um Mickey, né? Basicamente, ele é o Mickey da Moa, né? Muito legal. Muito bom. Aliás, eu na verdade, acho que a gente... Eu te amo, Vi! A gente acabou ficando próximo, Moa, muito também por ele. Porque até quando eu sempre comecei, até antes de dar esse monte de problema, de merda que caiu minha conexão, bateria e tudo mais, eu sempre conto ali como eu conheci o convidado. Eu não lembro exatamente quando a gente se conheceu, mas uma coisa que me aproximou muito foi o Vini em terra, sempre do meu lado, né? E sempre dando muita risada com aquele monte de besteira que eu falo. Ele falava com aquele sotaque de santista que você conhece bem, né, Lu? Caraca, meu irmão, tô falando uns absurdos agora, meu irmão. Se tu não apanhar, tu tá no lucro. É muito engraçado. A gente sempre dá muita risada junto nas provas, cara. Muita risada junto, porque ele fica do meu lado ali e a gente fica fazendo umas piadas fora do microfone que é de descabelar. É sensacional. Puta parceiro. Eu gosto muito dele aí também. Que legal, meu. Maravilha. Com isso aqui, gravado quase 2 horas de live, a gente chega ao fim dessa entrevista com a Moa. Muito bacana. Eu quero aproveitar e fazer palmas, Luciano, palmas. Exemplo de vida. Não só a Moa, legal essa parceria com o Vini, ensina muito para a gente. A Aline, que participou aqui do chat, também tem uma relação muito bacana com o Fábio nesse nível. Quero aproveitar que a Aline está aqui, parabenizar ela pelos lives que ela está fazendo com as mulheres. É muito importante, cara, esse lugar de fala da mulher no esporte. Então, Aline, continua fazendo teus lives ali, eu vou acompanhando. Chama os homens também, entrevista os homens também. É muito legal a gente pegar uma perspectiva feminina, né? E, cara, é isso, Moa. Muito obrigado a você aí por nos receber, compartilhar um pouquinho da tua história com a gente aqui. Lembrando que quem está nos acompanhando vai poder ver essa live na íntegra no nosso canal no YouTube. YouTube Aloha Spirit Media. Nessa semana eu já subo ali o vídeo na íntegra, mais gostoso de acompanhar, uma plataforma mais robusta, né? Então vai ficar lá ad eternum, é só chegar ali, aproveita e já assina o nosso canal também, YouTube Aloha Spirit Media. E é isso, muito obrigado aí a todos, Bonfá, faça as considerações finais aí. É isso aí, Moa, também faço minhas as palavras do Lulu aqui, foi um prazerzaço poder te receber aqui, muito obrigado mesmo. E a todos aqui, obrigado por acompanhar a nossa transmissão do Waterchats, esse programa que vem para trazer histórias emocionantes dessas pessoas que fazem parte da história dos esportes de águas no Brasil, né? Acompanhem sempre o nosso programa e não deixem de compartilhar aqui o vídeo da entrevista, porque você dá uma super força pra gente aí, para que mais gente possa acessar e assistir aqui ao nosso programa, tá ok? Tamo junto até o final, obrigado, Moa, mais uma vez. É nóis, e vamos marcar uma próxima aqui, Obrigada, tá? Quem sabe com as ogras aí, hein? Ó, vamos armar. Legal. Quando acabar a pandemia, a gente tem um projeto de fazer com alguns times aí. Las Ogras também tá dentro do esquema, falou? Com certeza. Então é isso. Gente, obrigado, boa noite, boa semana para todos aí. Valeu, aloha! Bom domingo a todos, aloha, valeu!